Muito bem. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão aí, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sim. Já vou colocar aqui o primeiro comentário, né? Nada mais, nada menos do que o meu grande irmão aí, o professor Luiz Fabiano. Hoje o bicho vai pegar sim, professor, com certeza. Hoje o negócio vai ser bruto, vai ser violentíssimo hoje. O negócio tá nervoso. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde, Davi. Seja muito bem-vindo também. Vamos para cima, com certeza, Hulk, né, lá do Ceará. E galera, vai colocando para mim aí de onde vocês são, tá? Cidade, de onde vocês são, estado. Eu gosto muito de saber de onde vocês são, né, qual lugar que vocês são aí me acompanhando. Boa tarde aí, galera. É isso aí. Vamos para cima. Vamos lá. Tô na rua, de céu na mão, mas não vou perder. Muito bem, Patrícia, grande Patrícia, sempre com a gente também, né? Patrícia lá do Rio de Janeiro. Boa tarde também a Simone Scherer. Muito boa tarde, Simone, seja muito bem-vinda. Galera, todos muito bem-vindos. Vocês estão aí comigo desde 1 hora da tarde, né? E vamos para lá, vamos para cima, né? Ó, Rio de Janeiro, Zona Oeste, Rio de Janeiro, para cima aqui do Brasil, sempre para cima, né? O pessoal que é de cima aqui me acompanhando, muito legal. A Geisiane, eu acho que eu conversei com a Geisiane esses dias, né, Geisiane? Foi com você que eu conversei esses dias no WhatsApp, eu acho que foi contigo, né? De Aragoiânia, Goiás. Muito legal. Estado do Goiás também acompanhando aqui. Show de bola. Pessoal, vamos lá então, né? Você sabe que eu não gosto muito de enrolar, gosto de conteúdo para cima, né? Direto. Essa transmissão está acontecendo por 3 canais, tá? Meu canal oficial, né? Moacir Pereira Júnior, canal Escola de Treinamento Físico e o canal da Educafit, que é grande parceiro aqui das minhas lives. Na verdade, essas lives acontecem por promoção, né? Por oferecimento da Educafit, né? Pareceu propaganda de TV, né? Pareceu, não? Pareceu propaganda de futebol, né? Um oferecimento vivo, mas é verdade mesmo, tá? Em parceria com a Educafit, que sempre colabora bastante para que a gente possa fazer essas lives, tá? Com vocês aqui, pelo menos um sábado por mês acontece essas lives. E hoje não vai ser diferente. Vamos mandar a burdoada aqui para vocês, tá? Sobre progressão de carga na musculação. Vou mostrar para vocês aí como que nós podemos progredir a carga de treinamento na musculação. E, claro, vou explicar para vocês aí que carga de treinamento não é só peso. E vou mostrar para vocês aí literatura científica, como sempre, né? Com embasamento científico, para que a gente possa encerrar essa live com maestria, beleza? Bom, e aí eu vou pedir para vocês, né, pessoal, até como uma forma de agradecimento aí, vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, que isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aí magnífico, né, que a gente faz, porque realmente não é muito simples não, né, pessoal, fazer tudo isso, né? Então, se inscreve no canal, deixe seu like, que isso é muito importante para que a gente possa continuar crescendo aí essa comunidade, beleza? Fiquem bem à vontade para fazer perguntas, estou sempre de olho de vocês, eu estou aqui com o chat, tá? Me acompanhando aqui também, estou aqui sempre de olho, à minha esquerda no canto inferior, e estou de olho aqui na transmissão, então fiquem muito à vontade. À medida que vocês forem chegando, me cumprimentem, que eu vou cumprimentá-los também, claro, e fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá certo? Eu fiz um preparo aqui de uma apresentação para vocês, só deixa eu achar aqui a apresentação, deve estar aqui, beleza? Bom, vamos lá, sem mais delongas, né? Uma boa tarde para vocês todos aí, sejam bem-vindos. Quem for chegando aí, me dá uma boa tarde que eu vou cumprimentando vocês, tá certo? E esse conteúdo de progressão de carga e treinamento para força e hipertrofia na musculação, né? Nós vamos abordar elementos importantes. Então estejam preparados, porque hoje vai longe, tá, pessoal? Não é coisa de meia horinha, não, tá? O negócio vai bruto, vai longe. O negócio vai longe mesmo, tá? Violência pura aqui, tá? No sentido de conteúdo, claro, né? E na descrição aqui desse vídeo, independentemente do canal que você está assistindo, em qualquer um dos 3 canais que está assistindo, tem o canal do Telegram, a comunidade do Telegram, tá? Que eu coloco sempre as informações de primeira mão lá para vocês. Tem também o meu site oficial para vocês acompanharem outros trabalhos que eu desenvolvo, né? Os meus cursos, os meus livros, que muita coisa tem embasamento aqui no meu livro também. E, claro, tem a matrícula para Educafit. Lembrando que esse curso aqui, essa live aqui, ela é certificada exclusivamente para alunos da Educafit,
tá certo? Então, se você está me assistindo aí no canal da EducaFit, saiba que esse conteúdo vai posteriormente para lá, e aí você pode retirar o seu certificado de lá, tá certo? Nos demais canais, esse conteúdo é livre acesso, gratuito, porém não tem a certificação. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Olha só, vou começar perguntando uma coisa importante para vocês, né, pessoal? Porque quando a gente pensa em força e hipertrofia, é importante que a gente tenha o seguinte pensamento na cabeça, tá? Olha só. As pessoas buscam a gente por uma coisa muito simples. Elas querem fazer o mínimo possível para ter o máximo possível de resultado. A grande maioria das pessoas é assim. A grande maioria. Por que eu digo a grande maioria? Porque não são todos que pensam dessa forma. Então, a maioria das pessoas, elas pensam o seguinte: o que eu preciso fazer o mínimo possível para ser feito para ter o máximo de resultado? Isso é um problema? Depende de como você interpreta essa informação. Isso é um problema? Depende se isso vai afetar, por exemplo, na forma que você trabalha. Então, tudo depende. Na verdade, nós precisamos, então, encontrar ferramentas para que a gente possa atender essas pessoas da melhor maneira possível, mesmo que elas tenham um mindset ainda muito fraco, principalmente no começo. Então, a literatura dá suporte para isso, né? Porque, por exemplo, para a gente pensar em progredir alguém, parte do pressuposto que essa pessoa tenha que ter começado, pelo menos, né? Então, não existe progressão sem início. Como é que eu vou progredir alguém se essa pessoa nem começou ainda a treinar? Então, a gente precisa pensar do começo, do início. Então, eu pergunto para vocês, será que existe aí alguma recomendação da literatura? Será que existe guideline do o mínimo que eu tenho que fazer para ter ganho de massa muscular, para ter ganho de força muscular, para ter ganho de resistência, para melhorar o meu sono, para melhorar minha qualidade de vida como um todo, a minha capacidade funcional? Será que existe isso? Será que de fato existe alguma coisa na literatura que diz o seguinte: bom, nós precisamos aí ter um mínimo para que realmente a gente possa pensar aí em progredir alguém, né? E aí, como que a gente pensa nessa situação? Bom, olha só, para responder isso, então, a gente começa a responder com a literatura, né? Qual o mínimo que eu devo fazer para ter resultado? Qual o mínimo? O que eu tenho que fazer no mínimo, né? No mínimo, o mínimo de esforço possível. Que eu sei que parece uma mediocridade, né? Eu sei que parece, na minha opinião, mas nós precisamos responder isso e a literatura já respondeu isso. O que a gente precisa fazer? Tá? Existem diversos estudos, eu trago 2 estudos importantes para vocês, para a gente começar a nossa discussão, né? De Vegard, Iverson, colaboradores de 2019, e do grande Brad Schoenfield, né? Um dos maiores pesquisadores, alguns vão chamar de Schoenfield, para mim é mais que firula, mas na verdade é Schoenfeld, né? Bom, o Schoenfeld e Iverson, colaboradores, né? Eles já diziam que 3 semanas, três vezes por semana, 3 sessões por semana, com duração de pelo menos 13 minutos, apesar de que o tempo da sessão não é algo que a gente deva levar em consideração prioritariamente, mas por que eles estão colocando aqui o tempo da sessão? Onde está meu laser aqui, ó? Bem onde está meu laser, tá? Onde está meu laser? 13 minutos. Porque a gente sabe que as pessoas, elas dependem de tempo, né, pessoal? Bom, elas contratam a gente por tempo, apesar de que podemos vender a nossa aula por aula, não necessariamente por tempo, mas, né, por uma questão até ocidental, né, para a gente entender que tudo é o tempo, tudo é o mecanismo do tempo. Já é possível observar na literatura que 3 vezes por semana, 13 minutos, ou seja, algo aí muito pouco, né? Muito pouquinho, dá 3 vezes 13, vai dar 39, né? 39, menos de 40 minutos, já é possível, já é possível. Isso não significa dizer que vai acontecer, tá? É possível. É possível ter ganhos de hipertrofia e manutenção da força muscular. Então, veja, não está dizendo aqui que você vai ter ganho de massa muscular, e sim, é possível. E também não está dizendo que você vai ter ganho de força muscular, e sim, manutenção da força muscular. Então, vamos parar com aquela hipocrisia de que qualquer coisa é melhor que nada. Não é bem assim que funciona, tá? Depende. Para uma pessoa extremamente sedentária, pode ser que qualquer coisa seja melhor que nada.
Para uma pessoa que treina, que eu acredito que seja a maioria de vocês aqui, assim como eu, uma pessoa que treina 4, 5 vezes por semana, não, eu vou reduzir então uma vez por semana porque é melhor que nada. Não, você vai destreinar, você vai se ferrar, você vai se complicar. Então, depende de quem é esse indivíduo. Para com essa hipocrisia de que qualquer coisa é melhor que nada. Não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim que funciona. Mas vamos lá, tá? Vamos continuar aqui, só para vocês terem essa introdução, né, da literatura científica. Nada melhor do que o ciclo de variáveis, né? O ciclo ou o círculo de variáveis, uma coisa que eu elaborei, claro, de acordo com a literatura científica. Eu fiz isso aqui de uma forma até bonitinha, né? O design aqui e tal, o slide, já coloquei isso no Instagram também e tal, o pessoal salvou, compartilhou, pediu autorização. Cara, isso não é meu, isso é coisa da literatura científica. Eu só organizei ali no Canva, ali, pá, bonitinho e tal, Canva Pro, agora eu sou Canva Pro, né? Aí vou lá, bonitinho e tal, organizei, né, com muito cuidado, muita cautela, muita organização e tal, tá aqui o ciclo de variáveis. Todo profissional de educação física tem que entender esse ciclo de variáveis. Todo profissional de educação física tem que entender que a manipulação, treinamento de força, não está vinculado somente com o peso do exercício, e sim com todas essas variáveis que vocês estão observando, certo? Boa tarde, professor Luiz. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui, né? Aí, ó, sem sombra de dúvida, né, cara? Ninjas. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre o Ninja Invest, né? Que é um outro canal que eu tenho. Ó, o Hulk falando, mestre, eu trabalho com variáveis com os meus alunos de personal. Mas tem que fazer isso mesmo, cara. Se você não fizer isso, tá louco. Você quer ser um personal de sucesso, tem que trabalhar com manipulação de variáveis e treinamento de força. Feedback deles, inclusive. Claro, sem sombra de dúvida, né? Feedback dos próprios alunos, que é uma coisa que a gente faz sempre, né? O trabalho com o feedback. Bom, olha só. Eu tenho uma aula dessa aqui no meu canal no YouTube, tá, pessoal? Que eu abordo cada item exclusivamente, tá? Passo um bom tempo em cada variável. Enquanto eu fui falando aqui, eu espero que você tenha observado esse ciclo aqui, né? Você tenha olhado direita para esquerda para direita, cima para baixo para cima. Espero que você tenha observado isso. Que tudo isso se refere à manipulação da força e a hipertrofia, que é o grande foco hoje da aula aqui, tá certo? Como, por exemplo, a intensidade, né? Peso do exercício, percentual de 1 RM. Nós temos também hoje a percepção subjetiva de esforço como um componente indireto da intensidade absoluta ou relativa do esforço. Intervalo entre as séries. Também hoje nós temos a literatura dizendo aí intervalos curtos, né, até 20, 30 segundos. Intervalos médios, até 1 minuto. Intervalos longos, acima de 2 minutos. Ou seja, a manipulação do intervalo também se faz muito importante porque é um componente de progressão da carga de treinamento. Tipo da ação muscular, concêntrica, excêntrica e isométrica. Você pode utilizar de métodos de treinamento que vão manipular todas essas variáveis. Ordem dos exercícios, e está vinculado aqui com a especificidade, com a objetividade. Então, eu tenho um praticante que tem o foco, por exemplo, de desenvolver mais o bíceps braquial, obviamente que isso vai ser o grande foco do treinamento e vai ser os exercícios prioritários, principalmente se eu quero desenvolver força nesse indivíduo. Complexidade dos exercícios, multiarticulares, monoarticulares, pesos livres, máquinas, ou seja, princípio da variabilidade, na verdade, que está incluído, né? Não adianta simplesmente falar sobre prescrição do exercício como um simples cumprimento de volume de treino. Eu preciso pensar na variabilidade, angulações mecânicas, pesos livres, máquinas, etc, etc, etc. Velocidade da ação muscular, lenta, velocidade que é lenta. Quando eu pego, por exemplo, o somatório da duração entre concêntrica e excêntrica, eu pego o total de tempo que eu demorei para fazer uma contração muscular excêntrica mais excêntrica, ou seja, um movimento completo, aquelas ações que demoram mais que 4 segundos. Isso é considerado lenta. Moderada, entre 2 a 4, é onde a gente trabalha na sua maioria, ok? Contrações rápidas, que duram até no máximo 2 segundos. Então, nós podemos utilizar qualquer uma delas como forma de manipulação. Ou seja, pessoal, nada do que eu estou falando aqui, por enquanto, é melhor ou pior. São estratégias. Frequência semanal. E aqui é importante falar que a frequência semanal não está vinculada com a quantidade de vezes que você treina na semana. Então, vamos supor que você treina segunda, quarta e sexta-feira. Você vai para a academia, você vai para o seu personal, ou seu aluno vai até você segunda, quarta e sexta-feira, ou terça e quinta-feira. Independentemente da frequência, ou seja, da quantidade de vezes que seu aluno te paga, né? Ou o aluno vai na academia, enfim, na clínica, no estúdio, no condomínio, tanto faz.
frequência não é somente a quantidade de vezes que a pessoa vai treinar, mas, quando a gente pensa na musculação, frequência é a quantidade de vezes que um músculo é treinado ao longo da semana. Vou te dar um exemplo, então. O seu aluno aí de personal treina segunda, quarta e sexta-feira, ok? Ele te paga, né? Te paga lá 100, 120 reais para você treiná-lo ou treiná-la segunda, quarta e sexta-feira. Só porque você pode fazer esse treino de várias formas, né? Que é o fracionamento de treino, que nada mais é do que a frequência de fato. Eu posso fazer esse aluno treinar, por exemplo, um dia membro superior, outro dia membro inferior, outro dia membro superior. Então vai ter uma semana que a frequência do segmento superior vai ser 2 vezes e a frequência do segmento inferior vai ser 1 vez. Na outra semana é só inverter para você ir fazendo alternadamente. Eu posso também fazer uma divisão, como por exemplo, no treino da segunda-feira, o foco vai ser peito e tríceps. No treino da quarta-feira vai ser dorsais e bíceps. No treino da sexta-feira vai ser membros inferiores e deltoide e trapézio, por exemplo. Ora, o aluno veio treinar com você 3 vezes, mas a frequência de cada musculatura é 1 vez. Porque é só 1 vez que é treinado o peito. É só 1 vez que é treinado o dorsal. Porque você fracionou o treinamento. Eu vou explicar para vocês depois isso com a literatura científica também, é claro, tá? É só para vocês saberem, né, que a frequência também faz parte da manipulação do treinamento de força. E o volume, né? A grande discussão aqui, o volume, que pode ser considerado aí séries, repetições, tempo sob tensão. Tudo é volume, tá? Inclusive o tempo da sessão também, né? O tempo da sessão é considerado volume, independentemente da modalidade esportiva, ok? Bom, e aí vamos começar, por exemplo, pensando de que se o seu aluno tem pouco tempo para treinar, se seu aluno ele tem poucas vezes para ser atendido, independentemente do atendimento que você faça, você precisa pensar então em estratégias de aderência, estratégias de motivação e, claro, pensando numa repercussão física, fisiológica, psicológica, etc. Ou seja, eu quero que esse aluno tenha resultados, tenha ganho de força, tenha ganho de massa muscular, mas principalmente que esses ganhos sejam advindos de uma boa estratégia. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Vamos lá, então. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Ricardo, que é de Santos, Fortaleza. Ricardo Santos, eu acredito, né? Fortaleza será, né? Fortaleza sempre em peso aqui nas minhas lives. Muito obrigado aí, o povo do Ceará. Fico muito feliz de tê-los aqui. Bom, vamos lá. Olha só. Intensidade e volume, estrutura de exercícios, dos exercícios, técnicas de intensificação, aquecimento e alongamento. Esses 4 são os grandes pilares quando você pensa, por exemplo, se por acaso o seu aluno não tem tanto tempo assim para treinar, onde você vai desenvolver aí o que nós chamamos de musculação time efficient, ou seja, musculação tempo eficiente. Você vai otimizar o tempo do treinamento do seu aluno, tanto para ganhos de força, quanto para ganhos de hipertrofia. Apesar de ter sido um estudo narrativo, né, publicado por Ivers e colaboradores no ano de 2019, mas é importante que a gente leve em consideração esse estudo aqui, ok? Bom, vamos lá. Olha só. Em questão de intensidade e volume, o que você precisa desenvolver nesse aluno, pelo menos, tá? Pensando aí no mínimo, né? Já que todo mundo quer fazer o mínimo possível para ter o máximo de resultado. Pelo menos 4 séries por grupamento muscular na semana, utilizar intensidade entre 6 e 15 repetições. Séries com mais de 15 repetições é importante que você leve esse aluno até a falha. Entretanto, é importante deixar claro, vou aqui colocar o laser bem abaixo aqui da palavra falha, que falha não deve ser utilizada, né, pessoal, por indivíduos iniciantes e dependendo até do nível de treinamento do aluno, de quem é esse aluno, nem mesmo até o intermediário. Por que isso? Porque depende da técnica utilizada, depende da frequência semanal desse indivíduo, porque é o seguinte, se nós pegarmos a literatura científica, o indivíduo iniciante é aquele que ele treina até 6 meses. Então, tudo que acontece até 6 meses é nível iniciante. Mas concorda comigo que o indivíduo que treina num período de 6 meses, 3 vezes por semana, é uma coisa. O indivíduo que treina nesse período de 6 meses, 6 vezes por semana, é outra coisa, é o dobro. Então, na metade do tempo do outro, ele consegue ter o mesmo desenvolvimento, e pensando em termos de adaptação pelo número de sessões. Ou seja, não dá para a gente considerar mais o tempo de treinamento. Nós precisamos pensar também
na quantidade de sessões que esse indivíduo completa ao longo de um período de tempo e também levar em consideração os níveis de força, o desenvolvimento técnico daquele indivíduo, entre outras situações, ok? Então, é importante que, por mais que esteja na literatura que, se por acaso você utilizar séries mais de 15 repetições, seja até a falha, ou pelo menos próximo até a falha, só que iniciantes não dá, pessoal, não dá para utilizar isso, né? Então, a gente precisa indagar a literatura científica também, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão deixando aí nos comentários, tá, pessoal? Que eu estou atento aqui a vocês, beleza? Bom, dando sequência aqui, ó, estrutura dos exercícios. Pelo menos um exercício de membro inferior, um exercício de membro superior, que seja no caso de empurrar, e um de membro superior de puxar. Usar máquinas, pesos livres e peso corporal. Princípio da variabilidade. Então, a sessão de treino, vamos entender essa frase aqui, tá? A sessão de treino tem que ter pelo menos um exercício de membro inferior. Pelo menos. Exemplo: agachamento, leg press, stiff, cadeira extensora, cadeira flexora, mesa flexora, enfim. Se você tiver condições de colocar um exercício que seja multiarticular, melhor ainda, como, por exemplo, leg press, agachamento, levantamento terra. São exercícios mais gerais, que são multiarticulares, ou seja, você vai dar prioridade a eles. Eu estou falando quando a pessoa não tem muito tempo para treinar. Não estou dizendo que são os melhores. Eu estou dizendo quando a pessoa não tem muito tempo para treinar. E se você tiver condições de fazer exercício com o aluno, e se o aluno puder fazê-lo, ok? Um exercício de membros superiores de empurrar e um de puxar. Aqui é muito simples, né, cara? Supino e remada. Supino e puxada, por exemplo, né? Qualquer exercício de empurrar de membros superiores, e aqui volto a falar para vocês, exercícios multiarticulares. Então, os supinos de empurrar o apoio, né, são os mais indicados. Mas nada impede, por exemplo, de você fazer um exercício de deltoide, como, por exemplo, desenvolvimento com halteres. É um exercício de empurrar, é de membro superior e é multiarticular. Pronto, fechou. E de puxar? Bom, temos a remada, temos a puxada, entre outras variáveis que você pode fazer nessas remadas e nessas puxadas. Então, pelo menos isso. Pelo menos. Isso significa dizer que a tua sessão de treino, ela não vai ser só focada em um segmento. Ela vai ser focada em todos os segmentos. Técnicas de intensificação. Você pode utilizar B7, Peripheral Heart Action, né, que é o PHA, Drop Set, Rest Pause, entre outros métodos de treinamento. B7, 2 exercícios em sequência sem intervalo entre um e outro. Fim de papo, acabou. Pode ser agonista, antagonista, para o mesmo grupamento muscular, pode ser alternado por segmento, desde que seja 2 em sequência sem intervalo. O intervalo vem ao final do segundo exercício. Para de complicar. Não complica o fácil. Já está fácil de entender. Para que você vai complicar? Tem cara que vai dizer o seguinte: ah, mas agonista e antagonista é uma montagem de treino. Sim, é uma montagem de treino, mas você pode também montá-lo de forma em B7. Se eu pensar, por exemplo, o seguinte, tá? Eu vou lá e faço um supino reto com barra, ok? Faço um supino reto com barra, 10 repetições, sobrando uma repetição na reserva, ou seja, um pouquinho antes da falha. Saio do supino reto e vou fazer uma remada baixa, triângulo, 10 repetições com uma repetição na reserva. Isso sem intervalo. Eu saio do supino e vou para a remada sem intervalo. É um B7. São 2 exercícios em sequência sem intervalo entre um e outro. Ah, mas é uma montagem de segmento. É uma montagem, um direcionamento que é agonista e antagonista. Sim, também é, mas é um B7 porque você fez sem intervalo. Eu posso ter uma montagem agonista e antagonista e não ser em B7. Aí, cara, você tem que estudar musculação. Me desculpe. O cara que vai me dizer o seguinte: ah, mas agonista e antagonista não é B7, é montagem. Ela pode ser uma montagem e ou um B7. Eu vou dizer a diferença para vocês agora. Montagem, agonista e antagonista. Vamos supor que o treino que você vai fazer vai ser peito e costas. Ok? Isso pensando que a musculação clássica, ela entende agonista e antagonista como o movimento contrário da musculatura que está sendo realizada. Porque o crossfit e o funcional pensa diferente, tá?
A gente já discutiu isso, inclusive, com o professor Gustavo Maito, que para mim é o maior cara para falar sobre isso. Tá? Por exemplo, puxador frente e desenvolvimento com halteres é agonista e antagonista para o treinamento funcional. Porque um é de puxar e o outro é de empurrar. Lá eles pensam em relação ao movimento. Nós, necessariamente, pensamos na musculatura envolvida. São coisas distintas. Mas vamos lá, voltando. Então, você vai treinar peito e costas. Primeiro exercício, 3 séries de 10. 3 séries de 10 de supino reto com barra. Segundo exercício, 3 séries de 10 na remada baixa. Terceiro exercício, 3 séries de 10 no crucifixo inclinado. Quarto exercício, 3 séries de 10 no puxador triângulo. Você está fazendo uma montagem agonista-antagonista. Primeiro exercício vai ser peito. Segundo exercício vai ser costas. Terceiro exercício, peito. Quarto exercício, costas. Mas não está em bisete. O método não está em bisete. A montagem sim, mas o método não. Ou seja, o bisete ele pode ser uma montagem e pode ser também um método de treinamento. Eu posso fazer esse treino dorsal e costas, que é um agonista e antagonista, mas em bisete. Em bisete. É isso que eu quero que você entenda, ok? E claro, nós podemos pensar aí em outros métodos, como por exemplo, PHA, que o PHA é um método de treinamento bem interessante, que é alternado por segmento. Vamos ver aqui. Vamos ver os comentários aqui. Não estou tendo acesso à interação do chat? Claro que tá, Geisiane. Tanto que você está aqui ao vivo agora, sendo colocado na tela. Tá sim, tá? É que depende do canal que você tá. Entendeu? É que são 3 canais que está sendo transmitido aí. CRDG, boa tarde. Cheguei atrasado, mas depois eu assisto de novo no começo. Coloca na velocidade rápida que você chega nesse momento aqui. A Patrícia colocou Peripheral Heart Action. Não dá para exagerar, prof. Eu não conhecia. Sim, eu já fiz cursos, inclusive gratuito, com certificado aqui, tá, Patrícia? Sobre o PHA. E, perdão, e também tem a questão do potencializando o método circuito, ok? Vão deixando para mim aí os comentários, que eu vou lendo vocês aqui, tá certo? Bom, aquecimento e alongamento. Olha só, é importante que pessoas que treinam pouco, aqueçam o mais rápido possível e também especificamente. Aí a mobilidade e estabilidade ganha muita atenção aqui, né? Então você vai aproveitar o máximo possível já dos exercícios que vão ser utilizados na sessão de treino. Você já vai e faz a mobilidade, já faz ali a estabilidade. Se for aquecer, aquece rápido, 1 minutinho na esteira, um pula-corda rapidinho, tá? 2 minutinhos na bike, ali um sprint rápido. E aí você aproveita as velocidades de ação muscular, como por exemplo o aquecimento do próprio exercício, para poder potencializar a sua sessão de treino, ok? Pensando em termos de progressão de carga de treino, vamos discutir algumas coisas importantes aqui em relação ao que é a literatura científica, tá certo, pessoal? Bom, olha só. Volume, intensidade, frequência, densidade e complexidade. Tudo isso é forma de manipular a progressão de treinamento do seu aluno. Então, você pode progredir o seu aluno, você pode manipular a carga de treinamento do seu aluno por meio do volume, da intensidade, da frequência, da densidade e da complexidade. Qual é a diferença entre eles? Eu vou te explicar agora, nesse momento. Volume, como por exemplo, o aumento do número de séries, o número de repetições, a quantidade de exercícios. Quando você aumenta a série, aumenta a repetição, aumenta a quantidade de exercícios a serem realizados na sessão, você está aumentando o volume. A intensidade, quando você aumenta o peso do exercício, quando você diminui o intervalo entre as séries. E aqui é importante salientar que essa diminuição do intervalo entre as séries está vinculado com a percepção subjetiva de esforço, com a relação que você entende, percebe, sente a intensidade, e não necessariamente o peso que está sendo utilizado. Então, quando você faz uma diminuição do intervalo entre as séries, você não precisa mexer necessariamente no peso para aquilo se tornar intensificador. Você precisa apenas entender que reduzindo, por exemplo, o intervalo, com os mesmos pesos dos exercícios, com as mesmas quantidades de repetições e séries, o aluno vai sentir aquela carga maior. Aquela carga entende-se volume, intensidade, frequência, densidade e complexidade. Frequência, o aumento da quantidade de vezes que cada agrupamento muscular é treinado. À medida que você aumenta a quantidade de vezes que cada músculo é treinado ao longo da semana, você está aumentando a frequência de treinamento. Isso pode levar em consideração que é um ajuste de carga de treino. Densidade, o aumento da relação entre tempo sob tensão
e tempo da sessão. A densidade, ela é bem interessante, porque você pode, inclusive, pensar uma estratégia mercadológica para isso. Não tem aqueles famosos treinos de 30 minutos, treinos de 40 minutos, treinos de 1 hora? Ah, a minha sessão de treino tem que durar 2 horas. Tá, mas espera aí. Se você entende um pouquinho sobre densidade, se você entende um pouquinho sobre musculação, você não pode desconsiderar a densidade de treinamento. O tempo da sessão de treinamento na musculação é algo que para nós importa pouco, na verdade. Aquele negócio que tem que ficar 2 horas na academia, 2 horas treinando, isso pensando no contexto geral, né? Para força e hipertrofia, cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque a densidade, ela é uma relação entre o tempo sob tensão e tempo da sessão. Então vamos pensar o seguinte, tá? Para ficar bem claro isso. Para ficar bem, mais assim, ó, bem claro. Vamos imaginar que você pediu para um aluno seu fazer 20 repetições. Pode ser? 20 repetições. Eu vou usar 20 para ser um número redondo, um número fácil de entender, tá? Matematicamente falando. 20 repetições, tá? 20. Eu vou até escrever aqui no meu caderninho junto com vocês aqui, ó. 20 repetições. Se você pede para um aluno seu executar 20 repetições e pressupondo que esse aluno vai demorar 3 segundos para fazer cada repetição, cada movimento, ele vai demorar num total 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Ele vai contrair a musculatura durante 1 minuto para essas 20 repetições. Você pede para esse aluno descansar 1 minuto para a série subsequente. Podemos calcular a densidade? Podemos calcular a densidade. E como que se calcula a densidade? Bom, a densidade se calcula pelo tempo total dividido, aliás, pelo tempo do estímulo dividido pelo tempo total. Bom, nesse exemplo aqui, o aluno ficou 1 minuto contraindo a musculatura, concorda? Né? Já discutimos isso, 1 minuto. E ele descansou 1 minuto. Quanto tempo durou tudo isso? O estímulo mais o tempo de descanso. Durou 2, né? 1 mais 1 é 2. Muito simples de entender, né? 1 mais 1 é 2. Só porque desses 2 minutos que foram necessários para contrair a musculatura e depois descansar, apenas 1 minuto foi contraindo a musculatura. Então, o que eu preciso fazer? O tempo sob tensão dividido pelo tempo da sessão. Quando vocês encontrarem algo escrito assim, tá? Não era eu que deveria estar explicando isso para vocês, era seu professor de matemática lá do ensino fundamental. Relação significa uma divisão. Então, relação entre o tempo sob tensão e tempo da sessão significa tempo sob tensão em cima e o tempo da sessão embaixo. Nesse exemplo que eu te dei, quanto tempo esse aluno contraiu a musculatura para 20 repetições? 1 minuto. Se eu pego 1 e divido pelo tempo total da sessão, nesse exemplo aqui, o somatório do estímulo mais o repouso, dá 2, né? 2 minutos. 1 dividido por 2, dá quanto? 0,5. 0,5 não significa nada, porque 0,5 é uma relação, é uma razão. Para achar em porcentagem, eu preciso multiplicar por 100. Para multiplicar por 100, basta eu pegar 0,5 e multiplicar por 100. Dá quanto? 50%. Então, desses 2 minutos, 50% desse tempo de 2 minutos, o aluno ficou contraindo a musculatura. 50% ele ficou descansando. É óbvio, né? Porque 2 minutos, 1 minuto ele contraiu, 1 minuto ele descansou. Então, qual que é a densidade do treino? 50%. Porque metade do tempo ele contraiu, metade do tempo ele descansou. Tá, mas Moacir, tu explicou tudo isso, mas qual que é a relação que a gente tem com a musculação? Gente, eu posso ter um treino, por exemplo, de 1 hora e ele ser menos denso do que o treino de 45 minutos. Eu posso ter um treino de 1 hora que ele é menos denso do que um treino de 45 minutos. Eu vou inverter a frase, é importante, a matemática a gente tem que inverter para poder ter uma noção maior. Um treino de 45 minutos, ele pode ser mais intensificador, ele pode ser mais denso do que um treino de 1 hora. Por quê? Porque eu vou jogar com a relação entre o tempo sob tensão e o tempo da sessão. Nesse exemplo que eu te dei agora de 1 minuto de estímulo para 1 minuto de intervalo, se eu tirar intervalo, se eu reduzir o intervalo, eu já aumento a densidade do treino.
Porque eu reduzi o intervalo. Eu vou reduzir a parte de baixo da conta. Se eu aumentar o tempo sob tensão, também eu vou aumentar a densidade. Por quê? Porque eu aumentei a parte de cima da conta. Por isso, cara, que Deus... Eu aprendi que Deus não é matemático. Eu aprendi isso. Deus não é matemático. Deus é estatístico. Porque, cara, se você entender isso, você pode fazer um treino de 30 minutos ser mais denso do que um treino de 1h30. E você pode vender assim. Você pode vender a tua aula não por 1 hora, como 1 hora aula. Você pode vender a aula por 40 minutos. Em que 40 minutos você atende 3 alunos. Enquanto que em 2 horas, em 2 horas você atende 3 alunos. 40 minutos de aula, a grosso modo falando, você atende 3 alunos em 2 horas. Enquanto que por hora aula, 2 horas, você atende 2 alunos. É claro que na prática pode ser que você tenha que pensar em outras coisas, mas eu quero que você entenda o raciocínio disso. O raciocínio. E hoje a gente caminha cada vez mais para treinos densos. Treinos densos. Eu tenho isso o tempo todo, eu ouço isso o tempo todo. Poxa, hoje eu fiquei menos tempo na academia e parece, ou no personal, né? Parece que eu treinei como se fosse 2 horas na academia. Na verdade, é porque você só trabalhou o elemento de progressão de carga chamado densidade. Só isso. É um princípio matemático básico da 3ª série do ensino fundamental. Não é algo da estatística da faculdade, do mestrado, do doutorado. Não, é a coisa que a gente aprende na escola, gente. 1 dividido por 2, meia pizza, 0,5 pizza. Você pega meia pizza, metade vai para a esposa, metade vai para o esposo. Qual que é a porcentagem de cada um de pizza? 50%, metade da pizza, acabou. Cara, difícil entender isso. Eu fico louco quando os caras não entendem isso. Gente, se você tem um aluno que faz um estímulo de 1 minuto e descansa 1 minuto, e você quer progredir a carga de treino desse aluno, não precisa aumentar a velocidade do estímulo, por exemplo, no aeróbio. É só diminuir o intervalo. Diminui o intervalo. Pronto, já vai ficar mais denso o treino. Ou você prolonga o estímulo. Ao invés de 1 minuto, faz 1 minuto e 15, não precisa aumentar ou diminuir a velocidade, só aumenta um pouquinho o estímulo. Você já vai aumentar a densidade. Pronto, fim de papo, acabou. Isso vale para qualquer modalidade de treinamento esportivo. É que a gente para aqui em cima. A gente para no volume e na intensidade. A gente não continua aqui, ó. A gente não percebe que tem frequência, densidade e complexidade. Por exemplo, o aumento do grau de dificuldade dos exercícios. A gente não pensa nisso. A complexidade também é muito importante. Se você sai do exercício mono para multi, se você sai de um exercício sentado para em pé, de em pé para deitado, etc, de barra para halteres, de halteres para barra, de polia para barra, de polia para o peso corporal, você muda a forma como é conduzido aquele exercício, você está progredindo a carga, gente. Não preciso mexer no peso do exercício somente aqui, ó. Aumento do peso do exercício para progredir carga. Ok? Tranquilo? Perguntas? Quem tem pergunta aí que nós vamos respondendo aí. Tá longe de acabar. Então, quem quer ir embora, vai embora agora. A hora é agora. Vamos ver aqui o que o Davi, grande Davi. Davi, eu acho que é do Rio, né? Que ele falou, né? Acho que é, né, Davi? Só ver aqui para não cometer injustiça com o Davi. Não gosto de cometer injustiça com ninguém. Sim, Rio de Janeiro, Zona Oeste. Isso aí. Davi, vamos lá. Vamos ver o que o Davi pergunta aqui. O treino precisa ser feito eficiente, por exemplo, em alunos iniciantes intermediários, a qual não possuem tanto condicionamento para manter por 50 minutos ou mais. Exatamente, Davi. Aí você já está respondendo a tua própria pergunta, meu amigo. O aluno iniciante, o aluno intermediário não tem condicionamento para isso, você vai reduzir o tempo da sessão com estratégias que você possa potencializar o tempo dele na sessão de treino. Só porque para indivíduos iniciantes, cara, intermediários também, boa pergunta, né? Que ele falou intermediários também. Você não vai, dependendo do indivíduo intermediário, né? Focar, por exemplo, em técnicas de intensificação. Você vai olhar mais o quê? O movimento do aluno. Entende? O movimento do aluno, com calma, tranquilidade, com muita paciência, muita parcimônia, muito isso. Tá? Ou seja, você tem que deixar esse treino eficiente, porém não vinculado ao tempo da sessão. Você pode fazer uma sessão extremamente eficiente com o indivíduo iniciante, Davi, em 30, 35 minutos, tá? Tranquilamente, cara. Ok? Perguntas más. Vamos lá.
Priscila. Priscila que é de... Peraí. Santana do Livramento. Depois você me fala se é isso mesmo, Priscila. Olá, profe. Cheguei tarde, mas aqui estou. Bem-vinda. Ah, pega esse espanhol aí, rapaz. Credo. Tinha virado um demônio. Vamos lá. Vamos ver, então, começar a entender alguns artigos científicos, tá, pessoal? Por exemplo, esse artigo publicado pela Scarpelli, né, pela Maíra Scarpelli, em 2020, os autores, né, o grupo de autores, ela como principal aí e os seus colaboradores, falaram que do seguinte, os autores salientavam que a necessidade de individualizar o volume de treino e que sugerem a progressão, aqui eu errei, desculpa, tá? Sugerem progressão em número de séries, seja em torno de 20%. 20%. Em torno. Isso, claro, você precisa levar em consideração o volume prévio do aluno e você não vai fazer isso ao infinito e além. Você não vai fazer isso Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Você vai fazer isso de forma programada. Porque se você ficar progredindo volume de 20 em 20% sempre, você vai chegar no final do ano, você vai ter um volume aí, sei lá, 5, 6 vezes mais do que você está fazendo. Então, é apenas uma sugestão da literatura. Quando você faz essa programação com um aumento sistemático, quando o aluno sente que há necessidade e você, com o filho em treinador, percebe que há a necessidade de fazer essa progressão, você vai fazer um aumento que seja em torno de 20%. Eu já vou mostrar algumas coisas para vocês na prática, tá ok? E tem um outro estudo bastante interessante, né, que é um dos meus favoritos, inclusive, que é do Mike Israetel e seus colegas, 2021, se eu não me engano, esse estudo aqui. Eles propõem uma progressão de 2 em 2 séries por semana, chegando até 100% de aumento em 6 semanas. Por mais que seja um dos meus preferidos, mas a gente precisa levar em consideração que ele está levando apenas uma progressão, sem levar em consideração quem é esse aluno e qualquer outras questões que envolvam esse aluno no seu dia a dia. Estilo de vida, né, alimentação, sono, aspectos familiares, entre outras, tá? Esses 2 estudos que eu deixo para vocês como sugestões, depois você pode bater um print, são artigos livre acesso. Isso significa dizer que você coloca no Google, vai aparecer o artigo científico, você baixa em PDF e vai fazer tua leitura. Ah, mas eu não entendo inglês. Cara, o meu ovo que você não entende inglês, tá? Você pega lá, copia e cola um tradutor. Porque para fazer cópia e cola de TCC, vocês fazem, né? Para fazer cópia e cola de trabalho acadêmico de faculdade, vocês fazem. Então, por que para ler a porra do artigo científico vocês não fazem? Né? Muscle hypertrophy response is affected by previous resistance and training volume in training individuals. Eu não entendo porcaria nenhuma que está escrito aí. Copia e cola. Vocês copiam e colam a vida inteira. Então, pega essa bendita aí, coisa aí, para não falar palavrão, e aí você vai lá e copia e cola na tradução lá do Google Tradutor. Ah, mas o Google Tradutor não é fidedigno. Agora você acha que o Google Tradutor não é fidedigno. Para fazer uma cópia, um plágio, é. Mas para copiar, para você ter uma ideia do que está falando, aí não é fidedigno. Poxa, né, cara? Então, ó, muscle hypertrophy, hipertrofia muscular. Resposta da hipertrofia muscular é afetada pelo volume prévio de treinamento em indivíduos treinados. Pronto, cara, fechou? Aí para isso o Google Tradutor não serve para isso. Então pega a porra do Google Tradutor e coloca essa merda aí e vai lá e traduz. Ah, mas ficou estranho. Usa a tua cabeça para entender o que o cara tá falando. Pronto. Mesocycle, progression e hypertrophy. Volume versus intensity. Poxa, cara. Aí os caras... mas sabe o que eu tô dizendo para vocês? Porque assim, os caras pedem o artigo para mim, eu vou dizer, é um desabafo, tá? Hoje eu vou desabafar pra caralho aqui, tá? Então se o YouTube derrubar a live, também foda-se também. Não ganhei merda nenhuma aqui, então foda-se. Então olha só, os caras pedem assim, professor, o senhor fez a postagem lá, não sei o quê, da progressão de volume, pode mandar um artigo? Mando, eu mando esse artigo aqui, do Israetel. Se vocês pegarem a postagem onde tá isso aqui, esse artigo aqui de baixo aqui, eu mando o artigo pro cara. Ah, tá em inglês. Ah, cara, vai se fuder, cara. Pega a porra do inglês, vai lá e traduz. Ah, mas eu não entendo inglês. Usa o tradutor. Ah, mas o tradutor não é fidedigno. Tá, mas é pra fazer copy e cola é fidedigno. Cara, mesociclo progression. Tu não consegue entender que é progressão de mesociclo? Pelo amor de Deus, cara. Porra, cara. Então vai lá e usa essa merda aí ao teu favor, tá? Vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Volume de treinamento, semanas de treino. Eu vou traduzir isso aqui para ti, tá? Vou traduzir. Volume de treinamento,
semana de treino. Então aqui no eixo vertical, no eixo Y, tá? Vertical é Y, horizontal X. Horizontal X, vertical Y. Aqui eu tenho a semana de treino e aqui eu vou ter o volume de treino. Exemplo, na semana 1, o que esses autores sugerem? Pelo menos 10 séries por grupamento muscular ao longo desta uma semana. À medida que as semanas vão passando, existe um aumento de 2 em 2. Não é um aumento de 20%, é um aumento de 2 em 2. Qual que é a diferença? Que um é 20%, o outro é 2 em 2. 2 em 2 não significa 20 em 20%. 10 para 12 vai dar 20 e vai dar 2. Por coincidência, tá? Porque 10 mais 20% dá 12. 10 mais 2 dá 12. Só que 12 mais 20% não dá 14. 12 mais 20% vai dar 13,2. Não, vai dar, desculpa, vai dar 14,4, na verdade. Vai dar 14,4. Não é igual a 14. Uma coisa é 2 em 2, outra coisa é 20 em 20%, tá? Porque 20 séries, aqui é o final da semana 6, que é o dobro, né? 100% de 10, mais 20% dá 24. 20 séries mais 2 séries dá 22. Então tem diferença, tá? Esse aqui é um modelinho que esses autores sugerem para vocês progredirem em carga de treino. Aí eu te pergunto, tá, na semana 7 que vai ter uma redução, por exemplo, um deload, né? Uma redução para 5 séries, o que você faria nas próximas semanas? E outra coisa importante, tá, pessoal? Na nossa prática profissional, e aí é uma questão que a gente precisa colocar a teoria na prática, tá? Qual aluno seu, principalmente de personal, né, que vai fazer 5 séries, cara, por semana? É um exercício por dia. Ah, cara, pelo amor de Deus, assim, é uma coisa... Por isso que eu digo pra vocês, cara, nem sempre a ciência, ela vai ser nossa amiga, tá? A ciência também não vai ser nossa inimiga. Ela vai ser um choque de realidade. Você tem que entender, tá? Você tem que entender o que está acontecendo. Por exemplo, a literatura sugere que você tem que ter pelo menos um estímulo no mínimo de 10 séries. Ok. Eu já acho pouco, tá? Até para iniciante. Eu já acho pouco. Por quê? Vamos pensar o seguinte, tá? 10 séries por grupamento muscular por semana. Pensa no peitoral, tá? Peitoral. Concorda comigo se você fizer 5 séries de supino e 5 séries de crucifixo, você já mata as 10 séries. Matou. Na semana, tá? Na semana. Quem é que vai fazer só isso? Não vai. Não vai fazer só isso. E a coisa piora. E é aqui que eu consigo tocar numa coisa muito importante. Se eu ainda considerar que cada 10 séries de peitoral eu tenho que contar 5 séries de deltoide e 5 séries de tríceps, né? Porque metade do volume, porque esse negócio de que tem que contar meia série para cada série. Até caiu o microfone, cara. Gente, meia série não existe, cara. Não existe meia série. Para com essa palhaçada. Faz um corte dessa porra desse vídeo aqui e manda para esses caras que insistem que meia a cada uma série de supino tem que contar meia série de deltoide e meia série de tríceps. O problema não está na contagem de volume parcial para as musculaturas que são estabilizadores e sinergistas. Não está aí o problema. O problema dessa porra está na variável. Não existe 0,5 série. Para quem gosta de esporte vai me entender, tá? Chega lá uma matéria lá na Globo, na Record, na puta que pariu, no Cazé, não sei o quê. A média de gols do Campeonato Brasileiro é 2,5 por partida. Gente, não existe meio gol. 2,5 gols por partida. Cara, a média é 5 gols a cada 2 partidas. Faz muito mais sentido. A cada 2 partidas que passa, 5 gols acontecem. Agora, se eu falo 2,5 gols a cada um jogo, por mais que seja a mesma coisa, no sentido matemático, mas no sentido da variável, não é a mesma coisa. Não existe meio gol, não existe meio grávida, não existe meio gay, não existe. Ou é ou não é. Ou tá ou não tá. Ou é gol ou não é gol. Ou é uma série, ou é 0 série, ou é 2 séries, ou é 3 séries. Então para com essa palhaçada, cara. Ah, mas existe uma relação de 2 para 1. Relação 2 para 1 pode ser 0,5, 1.
Por isso vocês têm que estudar matemática, por isso tem que estudar estatística, por isso que eu sou professor de estatística, por isso que quando eu falo em estatística o pessoal corre. Por quê? Porque, é chato, mas aí quando você fazer cálculo de volume você não entende essa porra aí. Aí, por exemplo, 10 séries por grupamento muscular. Tá, beleza. 10 séries. Então tem que contar 5 para tríceps. Então o treino do cara vai ser supino, crucifixo, extensão de cotovelo na polia. Acabou o treino do cara na semana. Na semana, é isso aqui. Porque a literatura diz. Cara, foda-se a literatura. Esses caras aqui, eles não estão na prática que nem nós. Esses Raetel aqui, esse Micas Raetel aqui, ele não tá ganhando R$80, R$100 a hora aula. Ele não tá ganhando isso. Ele tá ganhando o teu e mais o dele e mais o da iniciação científica que tá pagando para ele. Então, cara, desculpe dar um tapaço na cara de vocês. Mas tu vai prescrever 5 séries por semana? Não vai. Você não vai fazer isso. Senão você vai perder cliente. Vai perder aluno. Tu quer ficar pobre, mas a favor da ciência? Problema teu. Eu não vou fazer isso. Mas eu tenho que mostrar a literatura para vocês e eu tenho que contrapor o que é a realidade científica com vocês, junto com a realidade prática. Senão você é um baita do hipócrita e ficar vomitando artigo para vocês. Não adianta. Ok? Vamos lá. Esse artigo aqui, ele é bem interessante, um artigo de cubo, né? Tem um cara que adora esses autores aqui. Tem um cara famoso que vocês gostam aí. Começa com Bell, termina com Miro, começa com Sai, termina com Les. Vocês adoram esses caras aí, né? Ele ama esses caras aí. Olha só. Esse estudo aqui, ele fez o seguinte, tá? O Kaitoru Kubo, é um grupo de estudo japonês. Os japoneses são super bombados, né? Entendem muito de musculação. Mas vamos lá. 42 homens destreinados, e os autores fizeram o seguinte, eles dividiram esses homens, né, em 3 grupos, em 4 grupos, na verdade, tá? Grupo 1, esses homens faziam 7 séries de 4 repetições a 90% de um RM, o outro grupo fazia 4 séries de 8 repetições a 80% de uma repetição máxima, e o outro grupo fazia 3 séries de 12 repetições a 70% de uma repetição máxima. E o outro grupo era o grupo controle, não fazia nada, né? Não foi submetido a nenhuma intervenção. 2 vezes por semana, 10 semanas. Já tem um problema aqui, tá? Vamos lá. Enquanto eu tô puto aqui, vocês já vão entender por que eu tô puto. Mas vamos lá. Vamos ver as perguntas de vocês, tá? Vamos continuar aqui. Se esse é o de Uruguai com fronteira com Santana, muito bueno. Meu espanhol é maravilhoso. Obrigado, Priscila. Seja muito bem-vinda mais uma vez, tá? Desculpa a brincadeira aí, mas é só pra gente descontrair um pouco. Professor, onde consigo bons materiais e estudos? Você já está tendo bons materiais e estudos. Mesociclo progressivo, hipertrofia, volume e intensidade. Boa, Patrícia, isso aí. O Davi pergunta, usando o Deep, deve ser Deload, né, Davi? Vocês conseguem traduzir o PDF não sei o que é isso aí, Davi. É uma ferramenta nova? Bom, depois você joga para nós aí. Tá, perguntei justamente de supino. Eu já falei aqui, não me prenda a volume de séries. Você já falou realmente, você já falou muitas vezes isso, cara. É bem isso aí. A gente já discutiu várias vezes isso aí, né, Hulk? Já discutimos muitas vezes isso aí já. Boa tarde. Entrei só para deixar meu like, pois estou no trabalho. Amanhã assisto. Beleza. Obrigado, Thiago. Concordo e assisto. É isso aí. Vamos lá. Isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui é uma confissão na igreja, né? Mas vamos lá. Recentemente li um artigo que 12 séries semanais é que traz maior volume em indivíduos avançados. Qual seria um bom uso para o aumento se com 12 já tem resultados para avançados? Calma que eu já vou falar sobre isso, tá, Davi? Dorian Yates, que tinha aquele tamanho mesmo com método superlesivo. Aí são atletas de fisiculturismo com uso de ergogênicos farmacológicos. É outra coisa também, tá, Davi? Vamos lá. Ó, resultados, tá? 2 vezes por semana, 10 semanas, ou seja, 20 sessões de treino. 20 sessões de treino, se você treina de segunda a sexta-feira em um mês, você já faz as mesmas quantidades de semanas de treinos desses indivíduos aqui. Intervalo, 3 minutos. Pô, esses caras tinham tempo na vida, hein? Para fazer um intervalo de 3 minutos, pô, os caras tinham tempo mesmo. Então, rico, né? Se bobear, só faltou botar aqui o horário do treino que foi, né? Que horário que foi isso aqui? 1 da tarde? Horário de herdeiro? Que horário que foi isso aqui? 3 da manhã? Horário de pós-balada? 3 minutos de intervalo? Tá de sacanagem comigo, né, cara? Quem é que vai treinar 3 minutos de intervalo? Num contexto geral? Não vai, tá? Não vai. Não vai treinar. No máximo 2 minutos.
Isso se você usar o intervalo autossugerido, se for indivíduos avançados, e se for no personal. Meu amigo, se for no personal, como é que você vai vender a tua hora, que seja a tua aula por 1 hora, que seja, e você vai dar 3 minutos de intervalo? Eu quero ver, eu te desafio, você conversar com um aluno de personal no 1 a 1, né? No 1 a 1, 10 exercícios, 3 séries, ou seja, 30 séries no treinamento, com 3 minutos de intervalo. Já conteúdo para conversar nesse intervalo, hein? Vai ficar naquele vago, naquele vão, naquele cri-cri, cri-cri, nos intervalos entre as... Cara, 3 minutos é uma vida, meu amigo. Para com essa besteira, tá? Bom, os resultados do estudo, tá? Em relação ao volume muscular e a 1 RM, a força máxima, né, medida antes e depois, e ao volume muscular medido por ultrassonografia. Bom, como vocês podem perceber aqui, esses asteriscos, né, que estão aqui, mostram que houve aumento significativo depois do protocolo das incríveis 20 sessões de treinamento para todos os grupos. É óbvio, né, cara? Meu Deus, cara. Só o grupo controle que não ganhou. Nossa, descobriu a pólvora que o grupo controle, ou seja, o grupo que não fez nada não aumentou a força e não aumentou a massa muscular. E os outros grupos, independentemente se foi 7 de 4, 4 de 8, 3 de 12, aumentou a massa muscular e aumentou um RM. Claro que vai aumentar, né, cara? Porra, né, cara? Vai aumentar por quê? Porque foi pouca sessão, cara. 20 sessões de treino, tá de sacanagem comigo. Eu quero ver se isso aqui fosse 5 vezes por semana. Ou quero ver se isso aqui fosse, por exemplo, 1 ano de treinamento. É óbvio que numa situação de 10 semanas... Gente, 10 semanas, cara, é o tempo que eu fiz minha última live, deu 10 semanas. Da última live que eu fiz pra cá, deu 10 semanas. É óbvio que vai aumentar em todos os grupos, principalmente em destreinados, né? Principalmente em destreinados, qualquer coisa que você faça com o destreinado, ele vai aumentar. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui, vamos falar do intervalo, né? Outra variável de treinamento muito importante, por quê? Porque é o seguinte, como eu mostrei para vocês no ciclo lá de variáveis, né? Nós não temos só volume, peso e tal, e tal, e tal, tal. A gente tem outras variáveis, como por exemplo, o intervalo entre as séries. E esse estudo foi muito legal. Esse estudo aqui, publicado pelo Ítalo Cassiano, que é um pesquisador brasileiro, né? E seus colegas fizeram o seguinte: submeteram 20 mulheres jovens e treinadas e realizaram somente o leg press, tá? Só o leg press 45 graus. 5 séries em método pirâmide de 60 a 80% de 1 RM. Como é que funcionou isso aqui? Vamos lá, tá? Para vocês entenderem. Foi assim, esses autores submeteram essas 20 mulheres jovens treinadas a fazerem 5 séries do leg press, em que esse leg press tinha, primeira série, 60% de 1 RM, segunda série, 65%, terceira, 70%, quarta, 75%, quinta, 80%, ou seja, fizeram uma pirâmide truncada, crescente. Quem tem o meu livro, seja esse aqui, ou Teoria e Prática da Musculação, sabe do que eu estou falando. Pirâmide truncada crescente. Essas mulheres fizeram os 3 protocolos separados aí por 7 dias, né? 1 minuto de intervalo, 2 minutos e 3 minutos. O que aconteceu? O que os autores avaliaram aí? Os autores foram avaliar o total de repetições executadas até a falha, o volume total de treinamento, ou seja, séries vezes repetições vezes volume, a densidade do treino, quilogramas por segundo movido, e a percepção subjetiva de esforço. Aqui nós temos as informações do intervalo de 1 minuto, de 2 minutos e de 3 minutos. O que aconteceu aqui? Olha só. Quando o intervalo ele é mais longo, 2, 3 minutos, o seu aluno ele consegue performar mais repetições até a falha, independentemente da porcentagem de URM, seja 60, 65, 70 e, enfim, até 80%. Por quê? Porque o intervalo é maior. Então, se você quer que o seu aluno desenvolva a capacidade de executar repetições, você aumenta o intervalo. Se você quer aumentar a densidade do treinamento, ou seja, você quer aumentar o volume de trabalho realizado, você vai permitir um intervalo maior. Por quê? Porque, olha só, os intervalos que foram de 2 e 3 minutos tiveram um maior trabalho realizado, um maior volume load. Por que tiveram um maior volume load? Muito simples de entender, não fizeram mais repetições? Se fizeram mais repetições, com a mesma carga, o volume load vai aumentar.
De novo matemática, né, pessoal? De novo matemática. 3 vezes 10, 3 séries de 10 repetições com 20 quilos, dá quanto? 600. 600. Se eu dou um intervalo de 2 minutos para esse indivíduo, ele vai conseguir fazer 3 séries de 20 de novo. 3 séries de 10 com 20 quilos de novo, com certeza. Mas se eu der 1 minuto de intervalo, pode ser que ele faça 3 séries de 9 com esses 20 quilos. Isso faz com que o volume load caia. Tanto que para 1 minuto de intervalo, o volume load foi menor. Olha só, pode ver, olha, foi menor do que os outros dois. Mas a densidade no treino de 1 minuto foi maior. Ou seja, se você quer um treino mais denso, para aumentar um pouco mais a percepção de esforço, você vai diminuir o intervalo. Se você quer um treino com mais trabalho realizado, você vai aumentar o intervalo. É simples assim. E esse estudo aqui, publicado pelo professor Tácito de Souza Júnior, né, e seus colaboradores, em 2010, tá um estudo um pouquinho mais antigo, é bem interessante esse estudo também, e tá o Simão, né, tá o Fleck também, né, o Steven Fleck, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, né, treinamento de força, Steven Fleck e o Roberto Simão, que também é um dos caras mais fantásticos do treinamento de força que a gente tem hoje no Brasil. Vamos lá, vamos acompanhar o que aconteceu nesse artigo científico aqui, ó. Os pesquisadores dividiram em 2 grupos. O grupo 1 fazia sempre 120 segundos de intervalo. O grupo 2 não. O grupo 2, eles começaram com 120 segundos de intervalo e foram reduzindo 15 segundos a cada semana, chegando em 30 segundos. Então, a semana 1, os praticantes desse grupo aqui, do grupo 2, faziam um treinamento com 2 minutos de intervalo, né? 120. Na semana 2, era 105, porque era 120 menos 15. Na semana 3, 90. Na semana 4, 75. Na semana 5, 60. E assim vai até chegar em 30 segundos. Ou seja, um grupo fixou o intervalo, sempre 2 minutos, e o outro grupo, os autores trabalharam com a manipulação do intervalo entre as séries, semana a semana. O que os autores concluíram aí, né, com as principais conclusões do estudo? Olha só que legal. Quando avaliado aí, né, a força máxima, tanto o grupo que fez o intervalo fixo quanto o intervalo decrescente, né, caindo o intervalo, aumentaram a sua força no supino e no agachamento. Quando a gente pensa na área de secção transversa da musculatura, tanto aqui, né, do braço quanto da coxa, né, aqui do braço e aqui da coxa, os 2 grupos tiveram aumento da massa muscular. Então, olha só, galera, se 30 segundos ou 120 segundos existe a possibilidade de você aumentar a força e aumentar a massa muscular dos seus alunos, para que você vai deixar o seu aluno descansar 2 minutos? Para quê? A não ser que seja necessário, a não ser que seja autossugerido, a não ser que você entendeu que o aluno ele veio de um dia desgastante no dia anterior, o aluno está mais cansado, a mulher, por exemplo, está passando pelo período de menstruação, se o seu aluno teve uma perda de um ente querido na sua família naquele momento, e aí, claro, você vai prolongar esse intervalo. As variáveis de manipulação do treinamento de força não são só variáveis de manipulação de treinamento de força. As variáveis de manipulação do treinamento de força não são somente variáveis de manipulação do treinamento de força, são variáveis de vida. Se a literatura diz para você que, beleza, 30 segundos é igual a 2 minutos, então vou chutar o cara. Vou dar-lhe, burdoada. Mas o seu aluno, a sua aluna, está no período menstrual. O seu aluno, ele está passando por um problema familiar. A sua aluna está passando por um problema de saúde, que está tomando um medicamento prescrito por um médico que interfere na percepção subjetiva de esforço. Você vai fazer o quê? Botar 30 segundos? As variáveis de manipulação do treinamento de força, não só para o treinamento de força, são variáveis de vida. Use ao seu favor, ok? Perguntas, pessoal? Tá longe de acabar, tá? Quem quiser ir embora, vai embora agora.
Pergunta aí que eu tô vendo aqui, tá? Quem quiser ir embora, vai embora agora, porque tá longe de acabar. Vamos lá. Estudo do Zaroni, né? O Rafael Zaroni e colaboradores no ano de 2019. Estudo clássico, tá virando um clássico de literatura já, né? Tanto que ele é citado. Um baita estudo, inclusive, um estudo interessantíssimo que mostra a importância do total bar, uma coisa que eu já vinha falando há tempo já, mas não, tem que vir uns caras bambambam para poder publicar um artigo para mostrar o óbvio. Mas vamos lá, olha só. O que esses caras fizeram aqui, tá? Zaroni e colaboradores fizeram o seguinte: Zaroni, Felipe Brigato, Brad Schoenfeld. O Brad Schoenfeld de vez em quando vai em carona em artigo científico, tá? Isso é verdade, verdade seja dito. Charles Lopes. Vamos lá, olha só. Os caras fizeram o seguinte, tá? Eles submeteram homens treinados, aqui são indivíduos treinados, e eles dividiram esses homens treinados em dois grupos. O primeiro grupo fazia o grupo que eles chamaram de total, né, o total body, full body. O outro grupo, o split. O grupo total body fazia um exercício por músculo por dia. O grupo split fazia o método Blitz, que era um músculo por dia. Então, olha só, as cores ajudam vocês a entenderem, tá? O grupo total body fez o seguinte: ele fez supino inclinado com halteres na segunda, bíceps rosca no segundo exercício na segunda-feira, agachamento, puxador e tríceps. Então veja o seguinte, ó, que na segunda-feira, supondo que aqui seja segunda, de fato foi, né? Segunda-feira, supino inclinado, bíceps, rosca, agachamento, puxador costas e tríceps polia. Então eles fizeram um exercício por músculo por dia. Por que não tem deltoide? Não sei. Pergunta pros caras. Os caras não são fodão? Então pergunta para eles por que eles não colocaram a porra de exercício de deltoide, que para mim faltou, tá? Por que não tem shoulder press? Os caras falam que shoulder press é um dos melhores exercícios que existe, são os exercícios basistas que existem, um dos melhores exercícios que existe, e não tá na porra do estudo. Por que os caras não fizeram desenvolvimento com halteres? Se eram indivíduos recreativos, se eram indivíduos treinados, se eram indivíduos que já tinham rotina de treino, que treinam como você, como eu, como seus alunos, e que eu tenho certeza que em algum momento tem exercícios de deltoide, por que o deltoide, por que a buceta do deltoide não tá aqui? Por que não tá aqui? Não sei, pergunta pros caras. Aí os caras vêm perguntar para mim, aí os alunos vêm perguntar para mim, aí os seguidores vêm perguntar para mim, por que, Moacir, que não tá? Eu não sei, cara, pergunta pros caras, vai lá pro Zaroni e pergunta pros caras. Ó, vocês não seguem o Charles Lopes? Pergunta pro Charles Lopes. Vocês não seguem lá o Brad Schoenfeld? Pergunta pro Brad Schoenfeld, cara, por que eles não botaram no artigo científico? Bora, cara. Esse mesmo cara aqui, ó, que critica que, esse mesmo cara aqui, que critica que o supino, eles fazem isso, tá? Esse cara critica que o supino inclinado com halteres, a cada 3 séries tem que contar 1,5 para deltoide, e cadê a porra do deltoide aqui? E eles colocam que cada exercício, cada treinamento, cada grupo foi feito 15 séries por grupamento muscular. Errado, porque se você contar aqui foi 3, aqui foi 3, 3, 3, 3, dá 15 para peito, mas para tríceps não dá 15. Então, ou os caras são hipócritas ou os caras não sabem contar, porque se tem que fazer a contagem de metade do volume de deltoide e de tríceps para cada porcaria de supino que tem que fazer, tem que contar mais 7 séries e meia para tríceps. Então o volume aqui, ele não foi 15 séries para tríceps, ele foi 15 mais 7,5 de supino. Que dá 22,5, que não existe 22 séries e meia. Faz 22,5 séries. Cara, porra, é por isso que eu vou desistir da área, cara, não dá. Isso aí não dá. Eu tenho que mostrar essa porra desse artigo científico aqui. Como eu te falei, é um baita estudo? É, mas tem falha. Daí eu não posso falhar, eu tô até nervoso, eu tô nervoso já mesmo, cara, que se foda também, que se foda. Aí eu não posso falar, por que eu não posso falar? Porque eu tenho menos seguidores? Eu não posso falar? Porque eu não sou amigo do Paulo Musi? Eu não posso falar? Não, eu tenho que falar sim, porque é o seguinte, os caras falam, pra cada, não é isso que eles falam? Não é isso que eles falam? Sejam verdadeiros. Não é isso que eles falam? Pra cada série de supino tem que contar meia série, que não existe. Eu já falei isso em lives também. Para deltoide, para tríceps. E aí no artigo científico está escrito: os participantes fizeram 15 séries por grupamento muscular. Não fizeram 15 séries, porque se eu tenho que contar mais meia série, é 15 mais 7,5. Tá errado? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ligar o ar de novo aqui.
Vamos lá. Ó, supino inclinado com halteres, bíceps, enfim, tá? O grupo Total Body, eles fizeram um exercício por músculo por dia. O grupo Split fez o Blitz, né? O método Blitz. Eu já falava isso já desde 2005, tá? Antes de entrar na faculdade já falava isso já. Ou seja, eles verticalizaram o volume. Um dia só peito, um dia só bíceps, um dia só perna, um dia só costas, um dia só tríceps. Pegaram a ideia da diferença? Eu acho que sim, né? Um grupo fez só um músculo por dia, outro grupo variou, né? Olha só. Em relação aos resultados, tá? Vamos pensar o seguinte, ó, em relação aos resultados. Para o ganho de massa muscular do elbow flexor, né, que é o bíceps braquial, para o vasto lateral, o grupo que fez o total body, ele acabou se beneficiando, né? Acabou ganhando mais espessura muscular medida por ultrassonografia, que é a medida transversal do músculo, do que comparado ao grupo split. E por que isso aconteceu, né? Uma das justificativas é o aumento do total de trabalho realizado, que foi maior no grupo Total Body. Cara, muito simples, né? Muito simples de entender isso aqui. Porque é o seguinte, imagine que o seu aluno faça supino inclinado com halteres, 3 séries de 10 a 12 repetições, até a falha. Aí é importante deixar claro que o estudo foi feito até a falha. Com 1 minuto de intervalo, ok? Só que o segundo exercício não é peitoral. O segundo exercício é bíceps. O terceiro exercício não é bíceps, é perna. O quarto exercício não é perna, é costas. O quinto exercício não é costas, é tríceps. O sexto exercício não é deltoide, porque não teve. Não teve deltoide. Agora, nesse grupo aqui, não. Nesse grupo, ó, supino inclinado com halteres, depois foi inclinado com barra, depois foi supino reto com barra. Então, vai cansando o aluno ao longo da sessão. Se vai cansando o aluno ao longo da sessão, isso mostra que existe um decréscimo da capacidade do aluno de mover peso. Isso mostra, por exemplo, que o aluno vai perder capacidade de fazer o total de carga, séries, vezes repetições, vezes peso. Ok? Bom, vamos pegar um outro estudo aqui, publicado por Felipe Brigato e seu colaboradores, é a mesma patota, tá? Mesma patotinha, só que foi em um outro ano, e eles compararam aqui 3 modelos de volume semanal, 16, 24 e 32 séries por semana. Participaram do estudo 27 homens jovens e treinados e foram submetidos a um programa de exercícios durante 8 semanas. 8 semanas. 2 meses, tá? Foram analisados a força máxima dinâmica, teste de 1RM, espessura muscular por meio da ultrassonografia, teve registro da alimentação, né? Importante, para evitar qualquer viés aí do acréscimo e decréscimo de volume, e não houve consumo aí de suplementos alimentares. Como, por exemplo, creatina, né? Creatina, whey protein, que interfere aí no aumento da força ao longo do tempo. Exercícios seguiram a mesma ordem, velocidade de ação muscular, mesma faixa de repetições e assim por diante, ok? Bom, olha só, aqui nós temos a idade dos praticantes, total de massa muscular, altura, experiência do treinamento dos alunos, né? Em torno aí de 30, 40, 50 meses, eles calcularam em meses, que também não consigo entender, porque bodega colocar em meses, num artigo eles botam anos, outro artigo eles botam meses, eles fazem o que eles querem, né? E aqui a frequência, de novo, tá? De novo. Deixa eu dar uma respirada aqui, porque senão vai ser foda. De novo. Pessoal, eu sou professor de estatística, tá? Isso aqui, onde está o meu laser aqui, ó? Isso aqui é um erro do revisor, que revisou o artigo. Não é nem dos autores, é quem revisou o artigo. Para vocês entenderem minha indignação. RT Frequency. O que significa isso? Frequência do treinamento de força. Sessões por semana. Eu não sei por que buceta eles colocam esse -1 aqui, porque não serve para nada nisso aqui, tá? Para nada. É que nem o VO2, né? ml quilograma por minuto na -1. Não serve para nada isso aqui. Isso aqui significa a quantidade de vezes por semana que o cara treina. Que já está ao contrário do que eles mesmos falam, que quantidade de vezes por semana, na verdade, é a quantidade de vezes por grupamento muscular que eles treinam. Que foi o que eu comentei com vocês no começo. Pois é assim que funciona, tá? Quantas vezes que o filho da puta treina por semana?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Concordam comigo que... Não precisa concordar comigo, não tem que concordar, é e pronto. Entendem que esses valores, eles pulam de 1 em 1. São variáveis que nós chamamos de variáveis discretas. Não são variáveis contínuas, como, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, ele é uma variável contínua, né? Porque tem vírgula, tem os centavos. R$ 457,26, porque tem as vírgulas. Assim como a massa corporal, 87,3 quilos, 87 quilos e 300 gramas. Frequência semanal é uma variável discreta, é uma variável que não tem vírgula, é uma variável igual ao número de carros, igual ao número de motos, igual ao número de pessoas, igual ao número de quartos na sua casa. Não existe a porra da vírgula, cara. Você tem algum aluno... Me explica aí pra mim, tá? Você tem algum aluno que treina 4,8 vezes por semana? Ou é 4 ou é 5? Aqui, se eu sou revisor do artigo, eu não sou, porque eu não sou nada perto desses caras aqui. Se eu sou revisor do artigo, a primeira coisa que eu mando mudar é essa merda aqui desse desvio padrão aqui. Isso aqui não tem que estar em média. Isso aqui tem que estar em mediana. Isso aqui tem que estar em intervalo interquartil. Tem que estar em amplitude e não em média. E não em média. Até porque a média pode ser um número que não existe. Porra, pessoal, vocês não estão na faculdade? Vocês não passaram pela faculdade? Quanto é que era passar na faculdade de vocês a nota? A média é 7. Beleza, eu tiro um 10 e tiro um 4. Eu passo. 10 mais 4, 14. Divide por 2, 7. Pronto. Fechou? Mas eu tirei 7 em algum momento? Não. Não tirei 7 em nenhum momento, mas a média foi 7. Então aqui a média pode ser 4,8, mas em nenhum momento os caras treinaram 4 ou 5 vezes. Eu posso ter um cara que treinou 7 e um cara que treinou 3. A média dá 5. Cara, porra, velho. Aí a média. Eles treinaram na média 4,8 vezes por semana. Existe 0,8 vezes? O que é 0,8 dia? Não existe isso, cara. Cara, era mais fácil dizer que a média. Era mais fácil dizer que a média. Ó, porque tá escrito aqui, ó. Média, desvio padrão. Mean plus minus standard derivation, que é desvio padrão. Era mais fácil dizer, todos os participantes tinham uma média de 5 vezes na semana. Pronto, resolvia todo o problema. Eu não perderia o meu tempo ficando puto aqui, me enervando com coisa que não vale a pena. Olha só. O treino dos caras, tá? Supino reto com barra, crucifixo, tríceps polia, agachamento, cadeira extensora. Puxador costas, crucifixo invertido, rosca bíceps, cadeira flexora. E aí eles dobraram, né? Só que o que mudava era a quantidade de séries realizadas para cada agrupamento muscular. O grupo 16 séries fazia isso aqui que está escrito na parte de cima para vocês. Eu traduzi o artigo, né? Traduzi e coloquei aqui. 24 séries e 32 séries. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai fazer 16 séries de cadeira flexora? Na prática profissional. Com 3 minutos de intervalo. Ou com 2 aqui, né? Ó, 2 minutos de intervalo entre os exercícios, 1 minuto entre as séries. Pode refletir aí, tranquilo, tá? Bem de boa. Enquanto eu vejo aqui, vocês estão comentando, pode refletir aí. Me diz se tu colocou alguma vez na tua vida. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Nunca fiz. Porque raramente eu trabalho com 8 séries. Raramente. Pode colocar para mim aí. Se você colocou 16 séries de cadeira flexora. Isso no treino B da terça. Fora que na sexta tem mais 16 séries. Na cadeira flexora, que é nossa, é uma delícia fazer. Mas hipertrofia mais bíceps femoral do que a mesa flexora. Vai te fuder, cara. Vai fazer 16 séries de cadeira flexora. Quero ver tu fazer 16 séries. Até a falha. 32, na verdade, né? 32, porque são 32 por semana. Faz aí, bonito. Não adianta, cara. Vai falar o que quiser. Mas, enfim. Vamos lá. Perguntas, galera. Pode perguntar aí. Pode perguntar aí que... Faz o seguinte, solta tua raiva aí também. Vamos soltar a raiva todo mundo junto aí, tá? Tá tudo certo. Vamos lá. É só teatro, na verdade.
Depois eu abraço o Scheinfeld aqui do lado. Ele tá aqui me escutando. Brincadeira. Vamos lá. Before and after 8 weeks of muscle strength measures, ou seja, antes e depois de 8 semanas, o que aconteceu? Olha só, o grupo que fez 16 séries por grupamento muscular aumentou 23,6% na força muscular em um RM no supino. O grupo que fez 24, 20,9%, e o grupo que fez 32, 28,7%. Então veja aí que ou é pouco ou é muito, né? Aquele termo intermediário ali não fica tão interessante. Um RM no squat, né, no agachamento, 16,6 por 16 séries, 18,1 por 24 séries e 25,4. Bem importante aqui, né? Para o grupo 32 séries. Vamos olhar agora o aumento da espessura muscular, né? O aumento da massa muscular medida por ultrassonografia em milímetros. MTBB. O que é esse MTBB? Muscle Thickness Bíceps braquial, né? Bíceps braquial. Olha só. 0,5 para o grupo 16, 1,3 para o grupo 24 e 3,1 para o grupo 32. Tá? Porcentagem. Então veja aqui que a gente tem um aumento bem importante aí no grupo 32, com aumento da área de secção transversa, medida por ultrassonografia, para o bíceps braquial. Tríceps braquial, a gente teve também aí uma diferença bem importante para o grupo 32, para os demais grupos, para o vasto lateral também. Isso mostra para a gente o quê? Mostra que conforme o volume é aumentado, existe um aumento da massa muscular. Só porque isso não pode ser ad eterno. Isso não pode ser ao infinito e além. Isso nós precisamos programar. Nós precisamos periodizar. Essa imagem aqui ela é muito interessante, porque olha só. Eles fizeram o famoso cabo de guerra, né? Como é que funciona esse cabo de guerra? Quem já assistiu lives minhas já sabe do que eu estou falando. Acabou aqui. Olha só. Grupo 24 versus grupo 16. Grupo 32 versus grupo 16. E grupo 32 versus grupo 24. O que eles fizeram então? Uma análise estatística para comparar os grupos entre si. E aqui eles colocaram as variáveis. Um RM no supino, um RM no agachamento, muscle thickness bíceps brach, ou seja, massa muscular do bíceps braquial, massa muscular do tríceps braquial e a massa muscular do vasto lateral. Essa linha vertical cinza é o ponto zero, tá? E essas bolinhas que vocês estão vendo aí na tela, junto com esses risquinhos horizontais, é o cabo de guerra, tá? Ou seja, se está mais para o lado esquerdo, o grupo que está do lado esquerdo ganhou a guerra. Se está mais para o lado direito, o grupo que está no lado direito ganhou a guerra. Se está mais para o meio, ou se não tem esses asteriscos, significa que não teve diferença, quando a gente compara grupo a grupo. E os asteriscos, eles são explicados pela legenda, né? Por causa do Coin D, né? Que é o coeficiente de... o tamanho de efeito de Coin, né? Que a gente mede por um valor D. Que tem um cálculo para isso, né? No meu livro também eu explico sobre isso. Um asterisco, grande tamanho de efeito. 2 asterisco, muito grande tamanho de efeito. E 3 asteriscos, extremamente grande aquela intervenção quando a gente compara um com o outro. Então veja o seguinte, olha só. Grupo 24 versus grupo 16. O que aconteceu? Para um RM, para força muscular, medida por teste de um RM no supino e no agachamento, tanto faz. Percebam que as bolinhas estão mais próximas da linha vertical cinza, não tem asterisco, então tanto faz. Tá? Estatisticamente falando, tanto faz. Fazer 16 ou 24 dá na mesma, é tudo igual. Essa é a interpretação do artigo, tá? Agora, para massa muscular, não. Para massa muscular, o grupo que fez 24 séries se destacou quando comparado ao grupo 16 séries. Então, para ganhar massa muscular, 24 é melhor que 16. Ok? Já na comparação, grupo 32 versus 16, cara, não precisa nem ter essa comparação aqui, né? Porque é gritante essa comparação. Porque é o dobro de volume. Mas olha só que interessante. Para força, não teve alteração. Pode ver que as bolinhas ficam próximas à linha vertical cinza, não tem diferença estatística. Mas para a musculatura de bíceps, tríceps e vasto lateral, medida por ultrassonografia, por área de secção transversa, sim, teve. E a diferença foi 3 asterisco, extremamente grande. Então foi muito superior na média dos participantes do 32 versus 16. E o 32 versus 24, que eu confesso para vocês que era uma comparação que eu
estava esperando que fosse feita, e de fato foi feita, porque, né, 24-16, a gente consegue perceber que o 24 vai ganhar, né? O 32-16 não precisa nem comparar. Mas o 32-24 são dois altos volumes. Mas olha só, independentemente do grupo, o ganho de força foi igual, similar, estatisticamente falando, porém, para a área de secção transversa, o grupo que fez 32 teve um muito grande tamanho de efeito no bíceps, grande, né, large, um asterisco no tríceps, e muito grande no vasto lateral quando comparado a 24. O que a gente consegue perceber aqui então, pessoal? Se você quer que o seu aluno mantenha os níveis de força ou ganhe o nível de força, de acordo com esse estudo aqui, pelo menos 16 séries para indivíduos treinados. Se você quer aumentar a massa muscular desse indivíduo, você tem que progredir esse volume. Só porque esse volume não pode ficar progredindo o tempo todo, porque senão você pode mexer no tempo da sessão e no estresse desse aluno. Então você precisa, obviamente, entender sobre periodização de treino, que eu já fiz um curso completo aqui no meu canal. E olha só que interessante. Essa imagem aqui é muito top, tá? Essa imagem aqui é muito top, porque eles mostram o total volume load, ou seja, o total de volume realizado, séries vezes repetições vezes peso. Vocês vejam aqui que o grupo 16 séries, né, aquele grupo que fez 16 séries por grupamento muscular, eles ficaram na média ali de, sei lá, 7, 8 mil toneladas, né? Tiveram um aumento aí de 17% depois do treinamento. Ou seja, conseguiram progredir a carga total de treinamento em 17%. O que são essas bolinhas aqui? Ó? O que são esses círculos aqui? Pessoal, esses círculos aqui são os indivíduos, são as pessoas. Tá? Hoje as revistas pedem isso, né? Pedem as respostas individuais do indivíduo. É meio estranho dizer, é redundante, mas é assim mesmo, tá? As respostas particulares de cada um. Então, cada bolinha desse aqui é um indivíduo. Só para vocês entenderem, tá? Já o grupo 24 séries por grupamento muscular teve aqui um aumento de 25% no trabalho realizado. E esse azinho aqui significa que eles tiveram um aumento superior ao grupo 16. Então, além de aumentarem 25% a carga total de treino, eles foram significativamente superiores ao grupo 16. Em séries, vezes repetições, vezes peso. Por que isso aconteceu? Bom, muito fácil de entender, pelo número de séries, né? Já que era até a falha com o mesmo peso, né, com a mesma carga, então o que mudou foi as séries. Que é o que nós temos aí de carga externa. Ou seja, o grupo 16 aumentou 2,1% por semana. Por semana. Tudo bem? O grupo 32, olha só, gritante, né? Gritante. Eles foram superiores ao grupo 24 e ao grupo 16, por isso que tem essa letra A e essa letra B, ou seja, eles levantaram, moveram mais carga de treino e, além disso, tiveram um aumento de 37%. Se nós fizermos um comparativo aí, olha só, o grupo 32 teve mais do que o dobro de aumento de carga do grupo 16. Mas agora eu quero que vocês olhem uma coisa muito importante, que são as bolinhas, porque eu vou entrar nisso, tá? Do princípio da individualidade biológica. Eu não falei para vocês que essas bolinhas que estão espalhadas aí pela tela são os indivíduos? Então veja o seguinte, ó. O grupo 16 séries, pode ver que cada indivíduo aqui, ó, ficou muito parecido, né? Eles ficaram muito próximos aqui, ó, de 9 mil, 6 mil, olha só, eles ficaram aqui bem próximo à média. Ok? O grupo 24 não, ó. O grupo 24 teve indivíduo, bem onde está o meu laser aqui, olha só. Teve indivíduo que levantou menos carga do que indivíduos de 16 séries. Tá vendo? Ó, esse que está mais embaixo aqui, ó, ele está menor do que o mais de em cima aqui, o mais em cima desse grupo aqui. Isso acontece com esse grupo aqui também, ó. Tá vendo que tem um pangaré aqui, ó? Esse aqui é o pangaré. É o pangarézinho aqui, ó. Esse grupo aqui, que é o grupo 32, teve um cara, eu digo cara mesmo como homem, né? Porque esse estudo foi feito com homem, que
levantou menos total de carga do que o maior do grupo 24. Teve um grupo 24 aqui, ó, teve um cara que, sei lá, o Arnold Schwarzenegger aqui, né, sei lá, que ele conseguiu destacar tanto que ele ganhou de 2 indivíduos aqui, ó. Se você pegar uma linha, fizer uma linha transversal aqui, ó, se você fizer uma linha, você vai ver que ele ganhou de 2 caras do grupo de 32. Isso é o quê? Isso se chama alta responsividade ao treinamento de força. E isso aqui, esse cara aqui que não respondeu, mesmo com 32, cara, burdoada, 32, ele não respondeu. Ele respondeu menos do que um cara de 24 séries. Isso mostra o quê? O princípio da individualidade biológica, pessoal. Poxa, é só vocês pensarem bem nisso, sabe? É simples de entender. Aqui mostra a massa muscular. Olha só, aqui é em relação à carga total, aqui é em relação à massa muscular. Olha só isso aqui. Vem comigo aqui, ó. Agora estou um pouco mais calmo, tá? Daqui a pouco eu vou ficar puto de novo. Olha só, massa muscular do bíceps, massa muscular do tríceps, massa muscular do vasto lateral. A bolinha branca, 16 séries. A bolinha cinza, 24. E a bolinha preta, 32. Séries por grupamento muscular ao longo da semana. Veja o seguinte, ó. O grupo que fez 16 ganhou ali mais ou menos, ó, meio milímetro. Sabe o que é meio milímetro, cara? De massa muscular no bíceps braquial. Enquanto que o grupo 32, olha lá, teve cara que alcançou quase 2 milímetros. É muita coisa isso, tá? É muita coisa isso. 2 milímetros de aumento da espessura muscular medida por ultrassonografia no bíceps braquial. Mas teve indivíduo aqui, ó, que em 32 séries não ganhou tanto que nem esse cara de 24. As bolinhas são os indivíduos. São os indivíduos. Isso significa dizer que o volume de treino, ele é músculo dependente. Vai depender do músculo que você está trabalhando. Olha só, para o bíceps braquial, parece que 24 a 32 séries é bem interessante, mas para vasto lateral, o volume maior é mais importante. Porque olha só isso aqui, pessoal, grupo 32 séries de vasto lateral, olha que teve cara que ganhou quase não mais, né, do que 4 milímetros de coxa. Isso é absurdo, cara. E essas bolinhas que estão aqui próximo ao zero, tá vendo, ó? Tem essas bolinhas que estão lá próximo à pontilhadinha aqui, ó. É aquele grupo que não ganhou nada. Não ganhou nada e nenhum músculo. Nada. Nada. E pode ver que a maioria deles, exceto esse aqui, ó, é com 16 séries. 16 séries. Então, teve indivíduo que foi submetido a 16 séries e não ganhou nada. Essa é a moral da história. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Vamos para o grande finale da aula aqui, para a gente chegar a quase 2 horas de live, tá? Vamos lá, que daqui a pouco eu vou fazer uma paradinha aqui para fazer a... responder vocês, né? Vamos lá. Pode deixar as perguntas aí, tá? Eu nem tô olhando quantas pessoas tem, não tô nem aí também. Vamos lá. Vamos ver aqui o que tem aí. Já vejo o Zaroni em muitos canais. Não interessa. É isso aí. Quase inventaram um GVT novo. Quase. É, isso aí. Vamos ver aqui. Nesse volume altíssimo, é possível encaixar um bom card? É possível sim, Davi, com certeza. Porque você pode fazer em circuito, né? Vamos lá. Outro depoimento de Orkut aqui, ó. E no caso para mulheres, membros inferiores, tem que contar séries totais para quadríceps e posteriores de perna e contar séries totais para glúteos separados, 16 para glúteo, 20 para perna, por exemplo? Depende do objetivo. Isso depende do objetivo. Tá? Depende da frequência de semanal, ou seja, a quantidade de vezes daí que a pessoa vem treinar. Porque se é uma pessoa que treina 3 vezes por semana, não tem como você fazer isso. Senão o treino fica muito volumoso e aí você pode usar aquela estratégia de cada 2 exercícios de quadríceps, você pode contar um para glúteo. Se for da sua opção. Exemplo, agachamento. Você pode contar uma série de glúteo para cada 2 séries de agachamento. Vamos lá. É possível separar um treino tão volumoso em 2 partes do dia? É possível.
Se a pessoa tem tempo para treinar, é possível, seria o mais indicado, né? Vamos lá. Esse estudo aqui, pessoal, ó, pra gente chegar aí ao final, né, do Daniel Aub, 2000 e... O Aub, cara, o Aub acho que é 2020, se não me engano. 2020. Aub 2020, eles fizeram um negocinho diferente, tá? 35 homens treinados, eles submeteram esses 35 homens treinados a um programa de exercício durante 8 semanas. De novo, né? Protocolo curto, 3 anos de treinamento e que tivessem pelo menos 1,5 vezes a força relativa no agachamento. Então, como é que funcionou isso aqui? Antes de entrar, né? Se não tem experiência, não entra, né, pessoal? Né? Se não tem as manhas, não entra. Se não tem as manhas, não entra. Só podia entrar nesse estudo quem tinha 3 anos de treinamento e que fizesse 1,5 vezes a força máxima no agachamento. Exemplo, se você tem 100 quilos, você tinha que fazer pelo menos 150 no agachamento, para uma repetição. Por quê? Porque 150 é 1,5 de 100. Se você tem 50 quilos, você tem que bater pelo menos 75 no agachamento. Entendeu? Se você tem, por exemplo, 80 quilos, você tem que bater 120. É isso, né? É isso. 120. 1,5. Ou seja, você tem que fazer a mesma massa mais metade da sua própria massa. Fizeram os testes de 1RM, resistência muscular a 70% de 1RM, espessura muscular por ultrassonografia, entre outras coisas, tá? E o treinamento foi utilizado somente em membros inferiores. Então, existe uma baita limitação aí, né? Somente agachamento, leg press e a flexão nórdica, aí, se vocês quiserem chamar, né? O glute ham raise. Beleza. Fizeram 2 repetições em reserva, então não foi até a falha, diferente dos estudos anteriores, né? E 3 minutos entre os exercícios, né? De novo, herdeiros. Pessoas que tinham tempo para treinar, pessoas que já estão com a vida ganha, e aí eles podem ficar esperando 3 minutos. E ao final de cada treino foi coletado a percepção subjetiva de esforço e também a escala de sentimento. Aqui está os ciclos de treino, né, pessoal? Eles foram aí fazendo umas variações ao longo das semanas, e foi bem interessante porque eles usaram essas escalas de percepção, né? A escala de percepção de esforço, de 0 a 10, e usaram a escala de sentimento, para saber o quão prazeroso é aquele treinamento, né? Se o treino foi ruim, se o treino foi bom, enfim, dá para usar essa escala aqui, que não tem a ver com o esforço, tem a ver com o prazer do indivíduo em relação ao treinamento. Interessante aqui, né, pessoal, aqui as características dos participantes, né, como vocês podem perceber aí, teve um pouquinho mais de pessoas no grupo 12 séries, então basicamente a diferença aqui foi a comparação de número de séries, enquanto que teve um estudo que fez 16, 24, 32, teve um outro grupo que fez 15 séries, mas dividiu 15 séries ao longo da semana, e o outro grupo fez 15 séries tudo no mesmo dia, esse aqui fez 12, 18, 24, ok? E eles fizeram avaliações também de 4 em 4 semanas, ou seja, no meio do protocolo e no final do protocolo. Vamos pensar, pelo menos agora, nesse momento aqui, nessa tabela aqui, nos aspectos psicológicos de percepção de esforço, ok? E também de sentimento. Em relação à escala de percepção subjetiva de esforço, não teve diferença, e quem fez 12, 18 ou 24 séries sentiram a carga da mesma forma, praticamente falando é isso. Ou seja, não teve alteração na percepção de esforço. Mas, na escala de sentimento, aí sim, tá? Na escala de sentimento, teve uma redução de 19% no grupo 12 séries. É isso que eu tô falando, cara. Que bom que tem estudo que mostra isso pra gente. Vamos entender isso aqui? Vamos entender isso aqui. Olha só. Essa aqui é a escala de sentimento. O que é essa escala de sentimento? Eu quis mostrar o resultado antes de explicar de propósito, tá? A escala de sentimento mostra que os valores positivos estão vinculados a alto prazer, os valores negativos estão vinculados ao baixo prazer. Então, depois da sessão de treino, você mostra a escala para o seu aluno e pergunta: e aí, ô Pangaré, e aí? Como é que foi teu treino? Foi bom? Foi muito bom? Você não vai perguntar assim. A verdade, você vai perguntar assim, ó. Como foi o seu treino? Você vai mostrar a escala. Simples assim, em relação ao seu prazer. Como você se sentiu com o seu treino? É isso que você tem que falar.
E o aluno, ou, se você quiser, como foi o seu treino em relação à sua satisfação, ao seu prazer. Você não vai induzir a resposta, você vai perguntar como foi. O aluno vai dizer, olha, Moacir, o treino hoje foi bom. Tem um que já fala assim automático, né? Foi bom. Tá, mas foi bom quanto? Foi bom mais 4, mais 4. Por quê? Porque o bom pode ser mais 2, mais 3 ou mais 4. Se o aluno fala 0, é neutro. Aquele treino que nem fedeu nem cheirou, né? Mas o aluno pode dizer que o treino foi muito ruim. Menos 5, não gostou, não curtiu. Não. E aí você tem que ter bastante cautela do porquê que ele não gostou. Ok. Então isso significa dizer que quanto maior o número, melhor. Ok? Quanto maior o número, melhor. Mais 5 é melhor do que mais 4. Mais 4 é melhor que mais 3. Ok. O que está dizendo aqui essa parte? Ó. Feel scale, ou seja, escala de sentimento. Aqui nós temos 4 semanas e 8 semanas. Reparem o seguinte, esse valor aqui é a média. E tá vendo aqui, 3,17 não existe, né? De novo, mais um problema. Não existe 3,17. Ou é 3 ou é 4, ou é 2 ou é 3 ou é 4. Não tem 3,7 nessa porcaria aqui? Não tem 3,17. Ou é 2 ou é 3 ou é 4. Mas os caras insistem em trabalhar com média. Tudo bem? Vamos lá. 3,17, 2,89, 3,83. Mas reparem o seguinte. Após 8 semanas, teve uma redução de 19% na resposta do indivíduo no grupo que treinou 12 séries. Então, isso mostra o quê? De uma maneira bem grossa, tá? Treinar 12 séries é chato pra caramba. Essa é a interpretação. Treinar 12 séries é chato pra caralho, cara. Agora, treinar 24 séries, 18 séries é legal. Ó. Pode ver que não teve diferença nenhuma na percepção de prazer. E tampouco na percepção de esforço. A percepção de esforço nem mudou. Não teve nada de alteração. Agora, na percepção de lazer, de sentimento, o grupo que treinou 12 teve uma redução significativa estatística. Inclusive com tamanho de efeito moderado. Pô, treinar 12 séries é chato, cara. É pouco, cara. É pouco. Mas o aluno é iniciante. Baixa a porra do peso, então, cara. Pô, você vai 12 séries pro grupamento muscular, gente. Cara, é 3 exercícios de costas, 4 séries na semana. Acabou, é o seu treino. É pouco. É pouco. Vamos lá. Vamos pensar agora aqui, ó. Tá? Na força máxima e na resistência, força de resistência, né? A quantidade de repetições que eles faziam até a falha no teste antes e depois, né? Eles foram submetidos a um teste de repetições até a falha. O grupo que fez 12 séries aumentou 11% a força no agachamento. O grupo 18 séries por semana aumentou 16. E o grupo 24 aumentou só 5. Aí, ó. Ou seja, parece que existe exatamente aquela curva U, né? Quanto mais séries, sim, pode ser que seja bom, mas vai existir um ponto que o aluno vai começar a perder capacidade de rendimento. E como que você vai encontrar isso, né? Já para resistência de força, né, a quantidade de repetições feita até a falha, o grupo 12 séries fez 32% de aumento, né, aumentou 32%. O grupo que fez 18 séries, 15%. E o grupo que fez 24, 33%. Ora, por que o grupo que fez 12 séries por semana teve um aumento tão abrupto assim na quantidade de repetições até a falha no mesmo teste feito antes e depois? É claro, não treinaram nada, né? Não tem energia gasta nenhuma, então vamos gastar. Mas por que o grupo 24 também ganhou tanto quanto o grupo 12? Porque treinaram certo. O grupo que treinou mais ou menos ali, ganhou mais ou menos. Essa é a verdade. Ou seja, quando você pensa em resistência, é uma coisa. Quando você pensa em força, é outra coisa. Quando você pensa em hipertrofia, é outra coisa, gente. O mundo não é só hipertrofia. As capacidades motoras, elas estão interligadas, sim, claro, mas elas podem ser trabalhadas distintamente. O artigo está aqui mostrando isso. Né? Olha só, essa tabelinha aqui, para a gente ir partindo para o final agora da nossa live, essa nossa super live, acho que uma das lives mais longas que eu já fiz na história da humanidade, fora que vocês vão perguntar no final que eu sei. Vamos lá. O grupo que fez 12 séries e 18 séries, eles conseguiram reduzir o percentual de gordura, a quantidade de gordura, né, na região da coxa.
Bom, isso aqui é muito simples de entender, porque assim, ó, os exercícios foram só agachamento, leg press e flexão nórdica. Então, eles analisaram somente a gordura das coxas. O grupo que fez 12 séries e 18 séries conseguiram perder aproximadamente 4,5% de gordura total. O grupo 24 praticamente ficou na mesma. Em relação ao total de ganho de massa muscular, o grupo 12 e 18 ganharam 5 a 7% de massa muscular ao longo das 8 semanas. O grupo 24 meio que deu uma travada, não ganhou tanto assim. Já para aqui, deixa eu só ver aqui, muscle thickness. Aqui é da coxa, né? Peraí, deixa eu só repetir a informação aqui. Não, aqui é a massa muscular do meio da coxa. Do meio da coxa. Massa muscular do meio da coxa. A parte medial da coxa, do quadríceps. O grupo que fez menos séries se prevaleceu. Mas, para a parte distal da coxa, o grupo que fez 24 séries ganhou mais massa muscular. Ou seja, a gente começa a pensar aí, pessoal, em arquitetura muscular. O músculo, ele não é uma coisa só. A gente tem a parte medial da coxa, a parte distal da coxa, a parte proximal da coxa, e elas respondem de formas diferenciadas. E esse estudo deixou isso bem claro, pelo menos para essa população estudada, né? E quando a gente pensa no somatório do ganho de massa muscular, o grupo 12 séries teve um leve destaque, mas não foi tão grande assim, tá? Foi um leve destaque que eu trouxe aqui como 8%, mas o grupo 18 e 24 também teve um tamanho de efeito ali pequeno, moderado, que também foi importante. Essa imagem aqui, aí sim vem aquele grande finale, tá? Olha só que interessante. O que os autores fizeram aqui? Os autores, eles dividiram esses participantes em 3 tercis. O que é 3 tercis? 3 grupos, tá? 3 grupinhos. Primeiro tercio, segundo e terceiro tercio. O grupo primeiro tercio, os autores colocaram todos aqueles que foram baixa responsividade. O segundo tercio, o grupo que teve uma média responsividade. Eles tiveram aí uma análise estatística bem violenta para poder dividir esses grupos. E o grupo alta responsividade é aquele que a genética favorece, sabe? Esse grupo aí, na verdade não tem nada a ver, né? Mas é só para vocês entenderem. É o grupo que qualquer coisa já dá um grande efeito assim. E aqui tem as variáveis. Eu não vou me estender muito, tá? Porque eu já tinha gravado um vídeo sobre isso no meu canal, então vocês podem buscar esse vídeo, tá lá explicadinho lá, todas essas informações aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Olha só. O grupo que está aqui em baixa responsividade, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, só isso aqui, ó, vamos pensar só aqui, ó, só no ganho total de massa muscular, tá? Isso da parte de coxa, né, pessoal? Tanto da parte proximal quanto da parte distal, ok? Da parte medial quanto da parte distal. Somando tudo que foi analisado no ganho de massa muscular da coxa, aqui, ó, onde está meu laser, tá? Repara o seguinte, que teve pessoas aqui, ó, que fizeram 12 séries, 18 séries e 24 séries. Então nós temos 5 pessoas que fizeram 12 séries, 4 pessoas que fizeram 18 séries, 3 pessoas que fizeram 24 séries. Isso mostra pra gente aqui, por exemplo, ó, que teve participante que fez 24 séries e conseguiu ter uma baixa responsividade. Tá vendo aqui, ó, 24 séries, 3 pessoas, ó, baixa responsividade. Então, teve 3 pessoas que fizeram 24 séries e que não ganharam praticamente nada de massa muscular na coxa, mesmo fazendo 24 séries. Tá vendo aqui, ó, 24 séries, 3 pessoas, baixa responsividade. Ganharam quase nada, ó, 0,0, quase nada. Em contrapartida, nós temos os autorresponsivos, como por exemplo aqui, ó, 4 indivíduos que com 12 séries eles já ganharam 1,3 centímetros de massa muscular na coxa, fazendo 12 séries, fazendo a metade do volume. Isso mostra o que pra gente, pessoal? Individualidade biológica. Nem todos os indivíduos vão responder da mesma forma para o mesmo número de séries. Então, a moral da história, quando a gente pensa em progressão de carga, é a seguinte:
tudo isso que eu mostrei para vocês, toda a minha brabeza, minha fúria aqui nessa tarde, foi para mostrar para vocês que não tem uma resposta. Não existe uma receita de bolo. Se vocês esperavam que eu fosse dizer para vocês assim, ó, começa com tantas séries, depois progride assim, depois progride assim, se deu mal. O que você precisa fazer é avaliar o seu aluno de tempos em tempos e entender qual é a quantidade de séries para o seu aluno que ele vai responder melhor. E mexendo no que é a progressão de carga. E aí sim, a gente chega naquilo que eu mostrei para vocês desde o começo. Exemplo, pessoal. Vamos imaginar que você prescreveu 8 a 12 repetições para o seu aluno e você quer progredir a carga desse aluno. Ok? Imagine qualquer exercício, tá? Qualquer exercício. Qualquer um. 8 a 12 repetições. E você tá ali manipulando as cargas do aluno e tal, o aluno chega para você, professor, tá leve. Tá ficando leve. Vamos supor que você pediu pro aluno, né, fazer aí 12 repetições, tá? Aqui onde tá meu laser. 12 repetições. O que você pode fazer? Você pode aumentar o tempo sob tensão para o mesmo número de repetições. Então, se o aluno está fazendo lá 12 repetições com 20 quilos, o aluno está dizendo, tá leve. Aí o que ele quer, né? Ele quer que você aumente o peso. Não necessariamente. Você pode manter as mesmas 12 repetições e pedir para ele demorar um pouquinho mais para fazer a contração e a extensão. Você está progredindo a carga. Você pode progredir até o teto de repetições mantendo o peso. Então, vamos supor que você prescreveu de 8 a 12 e você pediu para que o aluno fizesse 8 repetições. E o aluno está dizendo o seguinte, tá leve, Moacir, tá leve aqui. Beleza? Então, meu amigo, faz o seguinte, agora tenta fazer 10. Com a mesma carga, no sentido de peso. Porque carga não é igual a peso. Faz com o mesmo peso. Só que agora estica mais 2 repetições. Isso é uma progressão de carga. Mesmo que você não tenha mexido no peso. Você pode diminuir o intervalo. Diminui o intervalo, mantém o peso e o número de repetições. Então, se você está com o seu aluno aqui em 12, você mantém o peso, só que diminui o intervalo. Diminui. Então tá. Então, ao invés de você dar 1 minuto e meio para a próxima série, daqui a pouquinho você já começa a próxima série, daqui a 30 segundos você já começa. Você pode aplicar métodos de intensificação, como eu já fiz várias lives aqui no canal, drop set, rest pause, kamikaze, pico de contração, pirâmide, etc, 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 para poder trabalhar essa progressão de carga. E claro, também você pode progredir até o peso de repetições aumentando o peso. Então, se está leve, se ele está em 12 repetições, está sentindo leve, você já diminuiu o intervalo, já melhorou a velocidade da ação muscular, então, claro, você pode aumentar o peso e aí, obviamente, que ele vai reduzindo um pouquinho de repetições, chegando mais próximo de 8. Tudo isso, pessoal, é progressão de carga. Então, entendam que progressão de carga não é só o peso. Progressão de carga se vincula a todos os elementos de manipulação do treinamento de força. E por que essa escalinha está aqui, escala de repetições em reserva? Porque você pode utilizá-la para poder identificar se o aluno está próximo ou não à falha. Isso, claro, depende da população que você está trabalhando. População especial, a gente não vai até a falha. Com populações mais fitness, a gente vai até um pouquinho mais a falha, eventualmente. Ok? Então, pessoal, você pode utilizar as técnicas de falha, eventualmente, se o aluno tiver nível de treinamento para isso. Isso é o mais importante. Ok? Bom, galera, nisso então eu encerro aqui a apresentação de 2 horas, né, que era o que eu queria mostrar para vocês. Deixo aí as minhas obras como sugestão para vocês. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Teoria e Prática da Musculação, Antropometria e Composição Corporal e Manual Prático de Testes Físicos. São meus 3 livros. Aproveitem que eles estão com frete grátis. Caso vocês queiram, é só entrar em contato comigo, tá? Lancei recentemente um curso chamado 13 Métodos de Treinamento da Musculação para Avançados, junto com periodização. Depois eu vou fazer um vídeo no meu Instagram mostrando mais sobre isso. Quem está no canal do Telegram já recebeu essa informação. Eu vi que pessoas já adquiriram esse curso. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí para vocês, porque é um curso muito barato. Acho que tá 19 pila, pessoal. R$19, baratinho. E é um curso que vai abrir muito a cabeça de vocês aí para quem gosta de musculação avançada. Ok? Os meus livros, eu tenho certeza que vocês aí, se não todos que estão aí, já têm essas obras de alguma forma, ou de algum material que vocês tenham adquirido, e eu fico à disposição aí para vocês perguntarem, certo?
E aí foi o Davi que perguntou, né, Davi? Você perguntou lá sobre 12 séries, né, cara? Essa pergunta aqui, né, que você falou sobre 12 séries. Então, aquele estudo mostra que tem, sim, respostas altíssimas ao treinamento de força com pouco volume, mas tem indivíduos que não respondem a volume alto, cara. Então, você tem que entender quem é o seu aluno, ok? Galera, pergunta aí. Vamos lá. Separar um treino, então... Tá, esse aqui já foi, né, Davi? Beleza. Vai sair depois. Galera, e aí, alguma pergunta? Quem tem pergunta, por favor, falem agora o cálice para sempre. Não, não é isso não. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo aí de coração por vocês estarem junto comigo. Isso realmente... Essa live hoje foi foda, hein? Foi punk. Foi bem punk, né? Pergunta aí, manda a pergunta aí, cara. Vamos lá, tem mais alguns minutinhos aí pra gente fazer as nossas últimas indagações, né? Eu vou deixar para vocês aqui, pessoal, ó, o link do curso 13 métodos avançados na musculação. Dá uma olhadinha lá, tá? Vale a pena. Dá uma olhadinha lá. R$19, agora eu vi aqui, R$19 o valor do curso. 2 anos de acesso, tem 17 horas e 18 minutos de conteúdo. São 47 aulas que inclui periodização do iniciante ao avançado, tá? Dá uma olhadinha lá que vale a pena vocês adquirirem fora as minhas obras aí. Beleza? Perguntas aí, pessoal. Perguntas? Quem tem? Deixa eu fechar aqui. Aí. E aí, pessoal? Uma pergunta? Bom, se não tiverem perguntas, peço aí a inscrição no canal. Deixa seu like, que isso é muito importante. Quem está na EducaFit aqui no canal do EducaFit, ou quem já é inscrito no EducaFit, o certificado vocês vão ter acesso por lá, tá? Então fiquem tranquilos, no meu canal essa live vai ficar disponível para vocês assistirem quanto vocês quiserem. Muito obrigado pela atenção e principalmente por suportar aí a minha fúria. A Priscila já falou assim, ó, boi a comprar esse curso, prof. Vai lá, Priscila, vai lá que você vai gostar. Eu sei que você gosta muito de musculação, sei muito, a gente conversa bastante, né? Vai gostar desse curso, tá? Vai curtir. Vai curtir, tenho certeza. Só não compra em dólar, por favor, tá, Priscila? Não compra em dólar, por favor, porque isso quebra para mim, porque eu preciso ter um saque mínimo de $20 para poder retirar da Hotmart. Então não compra em dólar, cara, por favor. Se você for comprar esse curso, vem conversar comigo antes no particular, que eu tento fazer um outro esquema para você, para colocar outros materiais, para que a gente possa fazer um esquema interessante aí para que você não precise pagar em dólar. Ou se você for pagar em dólar, compra em real. Obrigado. Obrigado, Priscila. Porque o dólar tá muito valorizado, né? E eu preciso ter um mínimo de $20 para poder sacar. E o curso é R$19, né? Então já viu, né? R$9 dá $3, $4, sei lá quanto é que dá. Galera, alguma dúvida? Se não, vou encerrar por aqui. Vou me despedindo de vocês, então. 2 horas aí de live para vocês na fúria, né? Na revolta, porque eu tinha que fazer isso. Tô até mais leve, cara. Perdi 1 quilo aqui na minha revolta aqui. Mas é bom, às vezes quando é bom, porque tem muita besteira aí, a gente precisa falar a verdade e dane-se. Tô nem aí também. Espero ter ajudado vocês. Se precisarem de alguma coisa, pessoal, só entrar em contato comigo, vocês sabem, né? Que eu tô sempre à disposição de vocês. Canal Telegram tá na descrição. Tem meu Instagram também, fiquem muito à vontade. Tem meu site, visitem, fiquem à vontade. Né? Os links do artigo, né? Os links do artigo que o Davi tá perguntando aqui. Davi, faz o seguinte, manda um direct para mim no Instagram, por gentileza, porque até colocar aqui vai demorar, tá? Então, se você quiser algo mais imediato desses artigos científicos, manda para mim uma mensagem que eu te mando com um pouquinho mais de velocidade, porque até eu colocar esse conteúdo de forma oficial e colocar todos os links, organizar tudo, vai demorar um pouquinho, tá? Então, manda para mim no particular que eu te mando os artigos científicos, com certeza, meu amigo. Tá certo? Pode mandar lá, Davi. Tá tudo certo. Galera, um abraço. Beijo no coração de vocês. Bom final de semana. Muito obrigado. Fiquem bem. Cuidem dos seus alunos. Cuidem das pessoas que vocês estão ajudando e atendendo, que isso faz um grande diferencial.
Fico à disposição de vocês sempre. Muito obrigado, até a próxima live, que vai ter muito mais conteúdo aí pra gente. Valeu, grande abraço, tamo junto, fui.